Sejam muito bem-vindos, mais um Tá Bom Pra Ti ou Tá Bom Pra TI. Agradecer ao nosso bom Deus por mais uma vez estar aqui. Agradecer também meus amigos da Hub 92 que têm apoiado muito o nosso podcast, fazer isso aqui funcionar. Meu amigo Zé Luiz, Flop, toda a equipe que está aqui da Hub 92 apoia demais. Agradecer também o meu amigo Rafael Sombra, do Foto Sombra, que faz as canecas do Tá Bom Pra Ti. Vê se aparece aí, Wally. Apareceu a caneca do Tá Bom Pra Ti, faz a nossa, do nosso convidado aqui. Também quero agradecer o pessoal do Movimento TI Maranhão. Olha só, dia 28 agora de agosto, ali na Navigare, no Coafuma, ali do lado da Potiguar. Nós vamos ter um encontro, que a gente vai falar muito de network, de processo da tua empresa de TI, vamos falar de qualificação de profissionais no mercado, e eu tenho uma novidade, eu convidei o Regis da Winnet. Todo mundo conhece o Regis da Winnet, né? Sim. O Regis da Winnet está com um produto de garantia que hoje eu conheci, fiquei maravilhado. Eu falei, cara, isso aqui tu tem que levar para uma galera ver, porque todo mundo vai querer isso aqui. O Regis vai falar lá desse produto que eu achei muito interessante. Então, olha só, dia 28 agora de agosto, na Navigare, ali do Coafuma, às 18h30, estão abertos os portões para a gente fazer o nosso primeiro encontro, que é o Connect SLZ, tá bom? Então todo mundo lá. Mais um recadinho que eu quero dar aqui, nós vamos ter um churrasco, um encontro ali pra galera de TI, pra gente descontrair, bater um papo, a gente pode falar mal dos outros, pode falar mal de patrão, né? Falar mal de contrato, é bom pra caramba de falar isso aí, né? Então a gente pode se encontrar... Uma solução. A gente vai bater um papo, vai comer uma boa carne ali, patrocinada pelo meu amigo Lucas Guará, da Faca Dávila. Cara, gente boa demais, vai botar um show pra gente, uma carne. E aí eu vou deixar bem aqui o QR Code, vou deixar o link aqui pra você dar uma olhada, se inscrever lá. Também vou deixar, acabei esquecendo de falar, o link pra você participar do nosso grupo, do nosso Movimento TI Maranhão. Dois eventos realizados pelo Movimento TI Maranhão, tá bom? Agradecer também ao Dr. Suporte, Wally. Esqueci do Dr. Suporte, né? Quem tá pagando as contas, Dr. Suporte, que tá apoiando o nosso podcast também. Obrigado a toda a galera, o Wally, a Yasmin pegou falta hoje, tava trabalhando, né? E aí, vamos começar, né? Agradecer primeiramente meu amigo Zé Luiz. Zé, mais uma vez aqui, né, cara? Muito obrigado aí. Dá tua mão, cara. Poxa, eu não ia te deixar no vácuo. Eu tava só tentando entender se era isso mesmo. A gente tá caprichando na postura. Zé, mais uma vez, obrigado aí. Não tinha como eu fazer esse podcast com esse rapaz aqui se não fosse contigo, né? Porque eu não ia conseguir. E aí, zerei o game, não zerei? Trouxe o cara. Rapaz, olha, eu de todos os lugares que eu imaginava encontrar Fabrício, eu podia falar o nome? Nem sei se podia. Já podia, já pode. Né? O mestre dos magos, né? O último lugar que eu imaginava era aqui, na nossa casa, né? No Hub 92. Mas muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu acho que ele bateu o recorde, atrasou 5 minutos. Somente. Ele bateu o recorde. Tô mudado. Nova geração. Mas brincadeiras à parte, meu amigo, muito obrigado. Fabrício do iLib, uma relíquia da tecnologia, mais um dinossauro. Eu gosto de falar assim, Fabrício. É isso aí. Gosto de falar que eu gosto de trazer dinossauros da tecnologia aqui, que é porque a gente ouve umas histórias bacanas, né? O cara falar de, eu fiz minha startup, fiz meu primeiro milhão, isso é papo pra que Zé Luiz gosta, eu não gosto não. É verdade. Mas eu gosto de trazer os dinossauros da tecnologia, né, Fabrício? E obrigado por estar aqui. E aí eu te faço aquela pergunta clássica, tá bom pra ti? Tá ótimo, já começou bem. Eu quero agradecer a vocês, agradecer o convite, Josimar. É um prazer, uma honra estar aqui com você e com o meu amigo Zé Luiz, né? Bom que a gente vai tirar aqui o atraso, né, do papo também, né? E tem muita coisa para falar mesmo. Eu acho que se a gente tiver a vontade aqui para falar de como foi desde o começo da nossa trajetória, desde os primórdios, né, da antiguidade da TI até chegar aqui, tem muita coisa boa. Eu acho que o que vale é a caminhada. O que vale é essa jornada mesmo. Tem alguém que começou de primeira a sua startup e já ganhou 1 milhão? Tem, a gente conhece. Tem alguém que foi na terceira vez, ou quarta, ou quinta, ou na 10ª? Tem, a gente conhece. E tem gente que teve 1, teve 2, e foi trocando, e vendeu, e teve outra, e hoje está com 3, e tem uma situação tranquila, confortável, e eu acho o máximo. Esse é o meu caso. Esse eu estou confortável, não estou milionário, mas estou confortável e cheio de amigos bons como vocês aqui. Show. Fabrício, mas para a gente começar, a gente te conhece como o Zé acabou de falar aqui, a gente estava conversando,
muitas pessoas te conhecem, mas não é por tu estar no mundo da tecnologia, né? É por ter sido empresário de outros negócios. Sim. Mas como é que tu entrou, te inseriu nesse mundo da tecnologia? O começo disso tudo foi quando eu vi pela primeira vez um computador um comando gerando um movimento na tela. Pela primeira vez. Isso foi com o MSX, na propaganda do MSX Gradiente. E eu cheguei para o meu pai, acho que eu tinha 10 anos, e eu cheguei para ele, pai, fica uns 3 anos sem me dar presente. Eu já sabia que o Papai Noel não era o que dava o presente. Fabrício falou isso aí, eu lembrei aquele comando que Deus criou a Terra. Foi quase isso, né? Foi quase isso aí. Hello World, haja luz. Haja luz. Hello World desde a soma processamento de dados. Foi o primeiro curso com MS-DOS, acho que era 3.0. E Basic. Eu quero mandar um abraço pro nosso amigo, né, professor Abner, que fez esse curso lá. Eu também fiz Soma, processamento de dados. E pro nosso amigo, que é a segunda geração, né, o Sérgio, que faz muito tempo que eu não vejo. Mauro, perdão. Enfim, Soma, processamento de dados. O curso ainda era no terminal burro mesmo, sim. Terminal com monitor, sem CPU e o mainframezinho lá, e a gente fazendo o curso aqui. Mas Fabrício, eu preciso te interromper. Esse foi o começo. Isso foi na tua época, na minha já era computador, tá? É mesmo? Era um monobloco IBM, mas já era... Eu achava que tu era mais velho que eu. Cara, eu acho que a segunda pessoa que eu vejo na minha vida que deve ter criado, deve ter visto a Rede Novel, né? Que foi tu. Eu vi Rede Novel. E Regis viu também. Eu vi também, Trabalhei com Rede Novel na universidade. A rede era Novel. Quando eu fiz a UFSCar, de 93 a 97... Sim. Fizeste universidade depois disso? Bem depois. Eu fiz universidade só para não ser mandado embora do meu emprego, né? Eu fiz. Para quem não sabe que é Rede Novel, né? Tem uma galera nova que não sabe Rede Novel. Sim. Rede Novel era cabo coaxial, né? Hoje a gente usa cabo trançado, cabo LAN, mas era cabo coaxial, né, Fabrício? Foi o início, e foi o início do sistema de rede, da gente encontrar computadores na rede, conseguir fazer compartilhamento. Não tinha ainda a rede Microsoft no Windows 3.11, Windows 3.1, não tinha ainda a rede Microsoft. Começou com a Rede Novel, aí depois a Microsoft, como em tudo que vai acontecendo, ela vai absorvendo, né? E foi fazendo a própria solução. O sistema era carregado a partir de um EPROM. De boot na placa de rede. Para dar segurança. É ali que carregava, exatamente. Aí depois a Microsoft encampou tudo isso, né? Com o Workgroup, o Windows for Workgroups já tinha a rede própria, né? Cara, que profundidade, né? Aí tu viu tudo aquilo ali acontecer e te encantou. Eu acho que todo mundo na TI se encanta com isso. Eu me encantei também. Você escreveu algumas linhas aqui, dá um enter e vê aquilo acontecendo na hora. Eu acho que o imediatismo, o jovem é imediatista por natureza, e olhando aquilo ali, aquele tipo de resultado acontecendo rápido, mesmo que seja um joguinho, mesmo que seja uma perguntinha e esperando uma entrada e tu dando enter, deu um input, aí tem algum resultado. Isso daí me encantou. Então eu já pedi para o meu pai esse computador, comecei a estudar eu mesmo no manual e na Soma, né? Mas estudei mais no manual da Microsoft ainda, que é o Microsoft Basic. Ainda, né? E daí eu fui fazer a Universidade Federal de São Carlos, né? Passei, graças a Deus, na Universidade Federal de São Carlos para Engenharia de Computação, aí comecei em 93. Aqui tinha passado também aqui para Ciência de Computação em São Luís, mas o meu sonho era... Eu já tinha um sonho. Eu acho que às vezes você tendo um sonho logo desde cedo, desde criança, também tem que ter um certo cuidado, porque eu tinha o meu sonho de criança que era trabalhar na IBM. Tudo se falava em IBM. A Microsoft já estava crescendo muito, mas a IBM era o estado da arte. Então, eu vou trabalhar na IBM. Onde tem IBM no Brasil? São Paulo. Eu vou estudar em São Paulo e vou trabalhar na IBM. E, graças a Deus, eu consegui. A IBM não era mais o colosso. Acho que nunca vai deixar de ser um colosso. A IBM ainda é grande demais. Mas não é mais o colosso que era antes. De quantidade de dispositivos, quantidade de soluções que ela oferecia. E eu consegui trabalhar na IBM de Hortolândia. Fiz o estágio lá, né? Mas, assim, não foi bem o que eu imaginava. Eu imaginava que eu ia me inserir. Eu acho que a gente, quando sai da universidade ou está fazendo estágio, a gente espera muito. A gente não é preparado para vir com uma visão profissional, para vir com uma visão empreendedora, muito menos. A gente é meio preparado para trazer tudo que a gente sabe de conhecimento, mas que alguém, no lugar onde a gente vai chegar, vai dar todo o roteiro para a gente, né?
A gente é muito preparado assim. Sim. E a gente até tem esse costume que vem da escola. A escola, todo o protocolo do que a gente tem que fazer, a gente se acostuma. Tá? É só seguir tudo que manda. Tudo que manda. Tem algum projeto lá que te encantou assim, tu gostou? Eu gostei. Ou te frustrou também? Na IBM tinha um projeto maravilhoso, que esse time que eu entrei, um time que eu agradeço muito por eles, tiveram paciência. Quando eu cheguei, o que eu sabia, achava que sabia bastante, já tinha me envolvido em muitos projetos na universidade, né, tanto de linguagem, inclusive de inteligência artificial com Prolog, que já existia na época, essa linguagem Prolog, que realmente tinha base de conhecimento. Você dava comandos e ela ia te conhecendo, ou seja, ela era montada a partir de base de conhecimento, não era generativa não, você treinava mesmo a inteligência artificial, mas era bem rústica, né? E chegando lá, achei que estava muito preparado. Eles estavam trabalhando com o que tinha de mais vanguardista de MPEG-2, multicast de vídeo digital. Um servidor que ia pegar toda a programação da TV a cabo para o local e inserir as propagandas. Coisa que a gente nem hoje tem propaganda local ainda. Agora que está começando, né? Tem uma propaganda mais ou menos local, mas a maioria é de nível nacional ainda, que você vê, né? Sim. E eles já estavam fazendo para nível nacional, regional, local, tudo com servidor. E isso foi incrível, né? Eu vi a programação, mas não fui autorizado em ajudar ainda nesse momento, porque era uma programação que estava sendo feita pelos líderes, né? Pelo staff de líderes. Era um projeto realmente que ia ser apresentado para a Globo, mas para você ter uma ideia, era um projeto tão vanguardista que a Globo assistiu, gostou, mas achou que era muito vanguardista para a época, era muito difícil vender ainda aquele projeto. A TV a cabo nem tinha propaganda, nem tinha ainda espaço para propaganda. A TV a cabo não tinha essa flexibilidade ainda, então muitas, e não era só essa não, muitas soluções da IBM eram tão vanguardistas que acabavam não tendo espaço. Então ela se desenvolvida e ia vender na Europa, nos Estados Unidos. Aqui não tinha, né? Então isso me desanimou. E essa parte me desanimou um pouco, e aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou começar agora a tentar pensar em entrar numa coisa, mas que tem aplicação, ou seja, isso me chamou a atenção para o empreendedorismo. Aí eu te pergunto, tu viajou nas duas áreas, né? Antigamente tu estava como estagiário, hoje tu ensina estagiário. Ensino, gosto de compartilhar. Não sou tão bom professor, não. Vou falar a verdade. Eu sou meio professor daquela época antiga, professor da época que tinha autoridade um pouco, né? Que o aluno respeitava. Eu não sei ainda ter tanta paciência com um aluno que não quer aprender. Eu juro que eu ainda estou tentando, estou trabalhando isso em mim para tentar estimular o garoto, estimular o jovem a enxergar ele mesmo à vontade, né? Por intuição própria, ele enxergar o jeito dele de aprender. Mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu não era assim. Eu tinha um respeito muito grande por qualquer professor. Qualquer professor eu estava lá para aprender, e se eu errasse e ele até fosse meio rígido demais comigo, eu permitia assim mesmo, não, tudo bem, desculpa, professor, para aprender. Eu tinha um respeito, uma humildade para aprender muito grande, e eu não consigo ainda lidar com a dificuldade que eu vejo hoje da gente ter que convencer as pessoas primeiro a quererem aprender, porque é só aprendendo que você vai conseguir enxergar a oportunidade. Não adianta dar a oportunidade estar na frente. Você não vai enxergar, nem vai se adequar. Verdade, verdade. Zé, a gente gosta, né? A gente é motivado a ensinar, né? O que faz a gente gostar disso aí? Rapaz, eu acho que nós somos viciados em dopamina. Eu ia falar dopamina. É o desafio de botar a informação dentro da cabeça da pessoa. E o que é mais interessante isso é uma arte. Não é só botar a informação lá, é ver que a informação vai surtir algum efeito, né? Cara, o que tem de gente que tem de informação, mas não sabe o que fazer com essa informação. Eu entendo bem, Fabrício, da tua dificuldade ali. Eu também vim dessa mesma geração. A gente... nós fomos criados para aprender a respeitar e entender que essa autoridade era fundamental para a nossa vida. Eu acho que isso que falta muito, né, uma hoje. Base. Eu acho que é uma base. Eu digo para minhas filhas hoje, desculpa, até pegar esse gancho, Zé Luiz, eu digo para as minhas filhas hoje, por que vocês perdem tanto tempo tentando entender ou tentando consertar alguém que está ensinando vocês ou tentando pedir que ele se adeque a vocês? Era muito mais fácil na nossa época. Eu simplesmente colocava como base: é meu pai, é minha mãe, eu tenho que respeitar. É meu professor, eu tenho que respeitar. Sim. E isso me facilitava, a minha cabeça ficava aberta e eu aprendia, colocava em prática. Tinha dificuldade, já perguntava para o professor.
Você vê que a dificuldade deles maior hoje, ninguém tem dúvida na hora, não pergunta para o professor então entrega conteúdo, e você acaba sendo muito mais conteudista hoje, né? As escolas, muito mais conteudistas, e sem aplicar na prática. Eu acho que hoje os professores têm que se adaptar a como é que é a geração de hoje, né? Pois é. E aí que várias gerações misturadas, né? Uma pessoa é de um jeito, outra é do outro, e aí como eu ensino aquele, esse aqui aprende mais do que aquele, né? Pois é. Aí é complicado, às vezes no final ninguém sabe nada, todo mundo tem vergonha de perguntar, que tu tá falando. Não sabe como botar em prática, inclusive, não sabe. E o pior é que ele sai da aula sem saber como botar em prática e pronto. Verdade. Ele vai ter que se virar. Uma pergunta só para ver se vocês enxergam mais ou menos parecido, ou se eu sou um ET, tô vendo muito distante da realidade. Provavelmente tu é o ET, cara. Rapaz, não, para. Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui. Eu tenho tido uma certa dificuldade. Por exemplo, recentemente eu tenho tratado com muitos colaboradores nas empresas que eu participo, né? O Hub 92 é uma delas. Mas, por exemplo, eu estou tendo dificuldade hoje que eu pelo menos eu não tinha percebido dessa forma no passado. Tô tendo muita dificuldade com quem não passou pela faculdade. E aí eu fiquei assim, poxa, mas não tem nada a ver, assim, o lance a faculdade não ensina esse conhecimento que eu tô precisando. Essas pessoas não aprenderam isso na faculdade. Com certeza eles aprendem isso aqui na internet, num curso. O que eu preciso que seja executado aqui não está dentro da faculdade. Mas as pessoas que não passaram pelo curso superior me dá mais trabalho do que as pessoas que passaram pelo curso superior. E aí eu fiquei, poxa, por que será isso? E aí entra o José ET, né? Eu tenho muitas discussões aí, a Tainara ri pra caramba de mim, do que eu discuto com o GPT, de verdade. Eu converso com o GPT e tento convencer ele do meu ponto e fica uma briga boa ali. Eu gasto ali 1 hora brincando assim. Eu pensei que era só eu. Nessas discussões bobas. E aí eu consegui depois, assistindo um filme que eu não lembro qual era o filme, mas era com o Sylvester Stallone, que ele fala, eu acho que deve ter sido inclusive um dos filmes do Rock, eu acho, né? Ah, não é da minha época. Né? Rapaz, fala sério, Fabrício. O lance é que, e ele tem muito razão, né? Eu observei assim, olha, não se trata do conhecimento, não se trata da faculdade, nem da sua capacidade. Se trata de que as pessoas que vão te contratar vão conseguir perceber que você passou pelo processo. Que você foi capaz de passar 4 anos, entendeu? E se qualificar e ter o diploma, ou seja, é o processo. E aquilo me deu start. Eu discuti tanto com o GPT se eu tivesse assistido esse filme de novo antes. E aí, a gente já vem falar aqui do nosso tema, né, que é transformação digital. E essa escassez, vamos falar assim, eu acho que posso falar assim, escassez, né, dessa mão de obra, dessa galera qualificada, tem cada vez mais feito a tecnologia se inserir em alguns processos e eliminar pessoas, digamos assim, né? Sim. Diminuir trabalho, eliminar pessoas. Acaba contribuindo. Tu tá vendo tudo isso acontecer, né, Fabrício? Eu também vi, né? Tô na média ali dos coroa, mas eu vi essa reviravolta, né, de pessoas transformando para uma IA da vida, né? Como é que tua visão tem que estar acompanhando isso aí? Olha, Josimar, eu sou grato muito a Deus, a meus pais, que eu tive a oportunidade tanto de trabalhar no lado da TI, ou seja, no lado de quem é profissional de TI, depois lá da IBM, eu fui trabalhar numa empresa lá em São Paulo, a Alstom Transporte, que é uma empresa muito reconhecida no segmento de sinalização, mas fazem de tudo, até turbina de avião na Europa, e eles tinham essa sede também lá em São Paulo, e trabalhava com todo tipo de tecnologia, desde hardware até software, centro de controle para sinalização de vias, né? Nessa época a gente fazia projetos de integração de centro de controle do metrô, desde a via, desde as máquinas de chave, a controle da máquina de chave lá na via, até o centro de controle superior, lá olhando todos os trens, todo o movimento. Então assim, foi um aprendizado muito grande. Depois dali, eu entrei para o lado empresarial. Vim para cá, trabalhei junto com a empresa dos meus pais aqui, teve a oportunidade de pegar um projeto junto com a Telemar na época, né, no boom das telecomunicações, na abertura das concessões. Tive essa oportunidade de trabalhar com um pouco de tecnologia, mas muito mais também a parte comercial e marketing que eu não tinha conhecimento. Mas essa era uma característica minha que eu acho que todo empreendedor ele é versátil.
Então, tem que fazer, a base é a mesma. É simples, você tem que saber o que tem que entrar, o que tem que sair, resultados, né? O que tem as entradas, o que você tem que dar de input, o que tem que sair, qual é o objetivo, como que isso está alinhado na estratégia da empresa, isso é básico em qualquer setor. Então eu fui aprendendo, fui assimilando todos esses cargos, né, e experiências, e isso me dá um resumo, assim, eu consigo hoje, depois de muito pensar, assim como o Zé Luiz, muito pensar no que é que faz isso acontecer, né, para termos essa escassez hoje e as dificuldades que a gente tem hoje, tanto de aprendizado, tanto de encaixe dessa nova mão de obra na empresa de uma forma comprometida. O nome disso é uma coisa muito básica que a gente perdeu na família já. Ensino de princípios, como a humildade. Ensino de princípios como a humildade. E nada mais importante do que ser aprendido isso na família hoje, porque as escolas não ensinam mais isso. Na nossa época ainda tinha educação moral e cívica. Sim. Na minha época, professores se metiam quando havia bullying. Eu fui protegido. Eu era de uma turma de 35 alunos, onde era eu, Branquelo, uma outra garota que ela, não sei se ela tá me ouvindo, mas branquinha, mas linda, então ninguém mexia com ela, e todos os outros morenos. Eu era o bulinado, eu recebia o bullying. Então, mas chegava a um nível de eu tentar acertar, tentar fazer tudo certo, porque eu queria agradar os professores, porque eu queria entregar o que os professores pediam, e eu achava que esse era o certo. O professor é a autoridade. Mas eu, por fazer tudo certo, eu não me tocava. Claro, eu não tinha ingênuo naquela época. Os colegas, babão, só babá, babão aí, ó, nossa, olha aí errava uma coisinha, tá horrível, olha isso, tá feio, né, zoando de qualquer jeito. Por quê? Porque a intenção daquele que não quer estudar, daquele que não tem humildade para fazer o que é certo, humildade, a base da humildade é saber que não sabe, querer aprender. É por isso que eu digo, o que falta é humildade. Por que voltando aqui para o que o Zé Luiz falou, por que o funcionário que dá mais trabalho é aquele que não passou pela universidade? O pior ainda, o que não passou pela escola. Porque ele não aprendeu essa humildade. Ele não aprendeu a seguir passo a passo, aprender a aprender. Tem alguns filósofos brasileiros que falam mesmo, e eu concordo, que você na escola não está lá para aprender, você está para aprender a aprender. Você sai, se você fizer a escola completa, dando um pouquinho de atenção, dando um pouquinho de interesse, de importância, você vai sair de lá aprendendo a aprender. Você tem facilidade até de conversar com o GPT e não precisar toda vez perguntar a mesma coisa para ele. Você conversou e aprendeu com aquela conversa. Você vira um aprendedor. A maioria não quer saber disso. Eles já rejeitam, criam um bloqueio de que eles não vão usar aquilo em nada na vida, constroem essa realidade na mente deles e a mente obedece. Ele não quer aprender nada, não vai aprender nada, não vai usar aquilo, só que quando esbarra na necessidade de sustento, na necessidade de trabalho, de conseguir suas próprias divisas, de ver os amigos que seguiram um caminho de mais estudo, de mais comprometimento, estão crescendo e ele não, aí ele começa a se virar de qualquer jeito. Verdade. Né? Zé, essa barreira que as pessoas não... são resistentes à tecnologia. O crescimento, ele dá uma desacelerada para aquelas pessoas que realmente não entendem hoje que a tecnologia está na vanguarda de muitas soluções, de muitos negócios, digamos assim, né? O crescimento, ele dá uma recuada? Olha, Josimar, eu não diria nem o crescimento apenas. Em resumo, sim. Eu creio que você se tornar resistente vai te deixar numa posição de desvantagem grande. E eu diria até de perigo. Porque para você crescer, logicamente, você tem que estar antenado na forma como que as pessoas consomem o teu produto, o teu serviço, aquilo que você oferta. Aliás, só existe empresa, só existe negócio, né, em prol da necessidade do outro. Então, eu só consigo estabelecer um negócio que serve o Fabrício se eu conseguir atender uma necessidade dele. E a necessidade das pessoas tem mudado.
Pelo quê? Pela própria evolução da humanidade, da tecnologia, da comunicação, dos affinities, né? Os produtos afinidades que agora estão cada vez mais próximos da gente. Eu não vou chamar de commodity porque tem outra conotação, mas dos produtos de comodidade. Hoje a gente tem um supermercado dentro de cada condomínio, por exemplo, tá? Um exemplo desse. Então, se eu for avesso a tecnologia, se eu for avesso a esses avanços, então eu vou estar tranquilamente em uma posição de desvantagem, porque a forma das pessoas consumirem os produtos, serviços tem mudado, então você tem que estar antenado, tem que acompanhar essas... no futuro é tendência, mas isso já é o hoje. O que a gente está falando de hoje já foi tendência no passado, então a gente tem que estar muito antenado a essas tendências, sabendo que mais tempo ou menos tempo, isso vai estar permeando o nosso ambiente ali, o nosso dia a dia. E aí tem que haver essas adequações. Senão você não só não cresce, como pode sair do mercado. Tem muito negócio hoje que usa a tecnologia como moda, né? Vou dar um exemplo. Sempre começa como moda. Sempre começa como moda. Exemplo, eu tenho meu atendimento aqui no WhatsApp, mas eu quero automatizar isso aí, eu quero botar um bot. Acha que é só isso aí. Eu acho assim que aqui na nossa realidade ainda, eu não consegui furar nenhuma barreira ainda com minha empresa de pegar São Paulo, Rio, ainda não cheguei, mas eu vejo muito aqui no Nordeste, ainda é muita modinha. Vou botar um bot aqui porque fulano de tal, meu concorrente tem um bot também. Isso. Mas assim, eu acho que ainda não está sendo usado mesmo, explorado do que a tecnologia pode entregar, cara, nem 30%. E olha que eu tô falando muito, 30%. Entendeu? Sim. Eu já vi coisas que setores são substituídos por IA, por processos bem definidos, por automação de processos. Então, isso está acontecendo, né? E aí as empresas que não se adequarem a isso aí vão realmente ficar para trás. Eu era um dos que não acreditava nisso. Eu não acreditava que, tipo assim, a empresa vai ficar para trás se não se adequar à tecnologia. Tu viu o que o Fabrício estava falando um pouquinho antes de ligar as câmeras? Sobre o lance do prazer, de implementar, o lance das startups, né? Inclusive ele falou na abertura também, né? Hoje eu estou numa posição mais confortável, mas eu já arrisquei muito, já fiz muitos negócios e tudo mais. E muita gente está correndo atrás da modinha. Porque ele tem, eu também vou ter, que é para eu não ficar para trás. Então ele usa o concorrente como referencial, em vez dele procurar ter uma solução dele ali, um produto afinidade. Eu vejo muito, e aí é muito peculiar do Maranhão, não desmerecendo o Maranhão assim, mas eu acho que é por falta de cultural, mais, o perfil nosso, é o perfil. Eu acho que é por falta de conviver mais com gente de fora, eu acho, e ver como que as coisas acontecem lá fora, é falta de viajar mesmo e se conectar com pessoas de fora, né? Que eu também já fui assim um dia. Mas o que acontece? A gente aqui no Maranhão faz muito porque o outro está fazendo, em vez de dar uma olhada de verdade, focar no cliente, desfocar do concorrente que está se dando bem. Sim. E dizer assim, peraí. O meu foco não é correr atrás da sombra desse meu concorrente aqui. Como é que eu ofereço melhor? Mais para o cliente, entendeu? Então, se você fizer esse mesmo desgaste, esse mesmo empenho que você tem para correr atrás do teu concorrente, se tu correr atrás do cliente, da necessidade do cliente, eu acho que você vai colocar alguma coisa na vanguarda, sabe, no mercado. Você vai entregar alguma coisa diferenciada. E Zé, eu acho que isso daí tem a ver com o que a gente estava falando antes. Humildade também, para aprender. Aquelas pessoas, eu noto que aqueles que estavam mais acostumados a estudar, aqueles que se prepararam, se capacitaram até para colocar o negócio, por exemplo, fizeram algum MBA, alguma pós-graduação em administração, ou fizeram cursos do Sebrae, podem ser cursos de instituições que não têm graduação, pode ser, mas se prepararam de alguma forma, estudaram, buscaram aprender. Essas pessoas, em média, elas têm mais, você vê mais elas buscando mais tecnologias, buscando mais novidades para atender o próprio cliente e fazendo coisas diferenciadas. Que conecta com a tua fala, né? Vai pra escola pra aprender. O mercado vai te ensinando e você tá sempre ali aprendendo com as tendências. Só pra se virar, pra se sustentar ou pra sobreviver, com medo de não sobreviver porque o concorrente fez. Você não tá fazendo pra isso, você tá fazendo porque quer entregar algo melhor. Realmente você tá sendo empreendedor. Você tá atendendo a necessidade de atender do jeito melhor possível. Entendi. Aprender é a base de tudo. Fabrício, teve algum projeto aí que tu viu que tirou um gap, saiu do analógico, foi pro digital e trouxe um impacto grande assim?
E que tu bata nos peitos assim, isso aqui... eu acho que principalmente nas empresas da família em que eu trabalhei quando voltei de São Paulo, até pela minha formação de TI, eu vim com faca nos dentes de transformar tudo em digital. Tudo que, para mim, era claro que hoje eu repensei isso, né? Depois a gente fala sobre isso, mas eu repensei também, mas naquele início, para mim, era suficiente a justificativa de que não cabe mais ficar fazendo na mão. Eu acabei de voltar de lá, vanguarda, todo mundo digitalizando tudo. Não dá mais para ser assim, sabe? Eu achava que não tinha mais o que dizer, bastava dizer, você ainda vai ficar no analógico, no manual, fazendo em papel, coisas em papel, não era nem planilha ainda. Mas, felizmente, à medida que eu ia fazendo o curso, eu também já ia passando todas essas novidades, tudo que tinha de ferramentas novas para os meus pais aqui, para eles irem trabalhando também com algumas pessoas. A gente já foi treinando à distância, eu já fui passando para uma pessoa de TI deles aqui, o Delphi. Quem lembra do Delphi aí? Aí é lançamento agora. O negócio que ele fez ontem aqui, falando de Delphi. De Delphi, passando para eles o Delphi naquela época para que ele pudesse aprender a programar e já ir fazendo pelo menos as primeiras integrações, substituindo as primeiras planilhas, colocando um banco de dados e fazendo integrações com o sistema de gestão que a empresa precisava, que era uma empresa de construção, precisava de um sistema que já tivesse no mercado, já tivesse sido testado, já tivesse tido uma boa aceitação no mercado. Não dava para eles me esperarem, durante o curso, fazer um sistema de construção civil, até porque eu não estava no mercado. E a gente só faz um sistema bem consistente quando você se coloca à prova, né? É MVP mesmo, cada funcionalidade dele colocada à prova para saber se funciona. Então, nesse aspecto, eu comecei a mudar bastante desde lá. Eu acho que eu já tinha essa mentalidade de eu tô aqui, tem que servir para alguma coisa. Eu nunca pensei assim, poxa, eu vou ficar aqui só aprendendo, vou me formar e ter isso no diploma. Não, eu tenho que... Principalmente eu tinha uma questão de mérito, de preocupação com mérito muito grande. Eu me exigia demais. Meus pais estão me dando isso, eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que... Não pode ser só eles pagando aqui para mim, eu me formo e aí, o que eu dou em troca? Né? Então, eu já ia passando todo o conhecimento. Isso já... Quando eu cheguei aqui para trabalhar nas empresas em 2001, né? Em 2000, exatamente, não é bom lembrar, mas foi exatamente no ano das Torres Gêmeas, a queda das Torres Gêmeas, o anozinho, na hora que a gente entrou, ia começar o projeto com a Telemar, no final do ano o contrato foi finalizado. A Telemar não quis continuar, por motivos que não vale a pena falar aqui, mas infelizmente não foi uma coisa em consenso, né? Não foi uma coisa que cumpriu o combinado, né? A gente atingiu todos os níveis de qualidade com a empresa, e na hora que montamos tudo para começar a parte do projeto do Velox, aí o contrato foi rompido. E aí a gente ficou com toda uma infraestrutura e a gente tinha que usar para alguma coisa. Então, a gente iniciou na Ingecol a distribuidora de informática, né? Antes, inclusive, da DSL, a DSL veio depois, e outras distribuidoras de informática vieram depois. A gente chegou a competir no momento, mas a gente viu que não tinha também uma perspectiva tão boa de futuro. A gente encerrou e foi para Água Mineral Lençóis Maranhenses e foi para a construção de condomínios horizontais, que estava tendo um boom também naquela época, né? Agora, tudo isso sempre organizado de forma digital. Nada mais com papel, nada mais apenas com planilhas, tudo com sistema de informação mesmo, e planilhas no mínimo, porque até hoje a gente tem algumas planilhas por causa de, infelizmente, a dificuldade de alguns relatórios que a gente tem de integrar com alguns sistemas, a gente acaba usando planilhas, mas o mínimo, né? Então eu diria que nas próprias empresas da família, desde o início, eu já tentei mudar para o digital. Mas se você me dá mais um minutinho, eu vou falar do que eu repensei, ou é melhor deixar para o final? Pode falar. Pode? Hoje, falando da parte de hoje, do que a gente trabalha hoje, depois de analisar muitas empresas, analisar as empresas hoje da nossa família, como estão, de muitas outras empresas de colegas também que eu tenho, empresas de TI, mas principalmente empresas que não são de TI, o que eu mais tenho visto é que a gente sempre quer mudar o perfil daqui do Maranhão, porque acha que a gente é atrasado. Então tá na hora de... Às vezes a gente acaba sendo mais modista do que o próprio empresário aqui, do que o nosso próprio cliente. Sim. Ele quer ser modista ou só faz por medo de perder a concorrência.
E a gente, às vezes, pode estar querendo ser modista de trazer. Peraí, isso aí todo mundo já está usando lá, vamos trazer para cá. Eu comecei a repensar, Zé Luiz. Não estou dizendo que é o certo, mas tem funcionado. Eu comecei a repensar. A cada nova tendência dessa, eu estudo bastante, ou seja, o aprender continua sendo importante, e eu vou tentando adequar ao máximo a realidade daquela empresa, e eu estou focando nas micro e pequenas, né, que são as que mais estão apanhando, são as que mais estão realmente sofrendo no nosso mercado atualmente, né, principalmente com a dificuldade de receber tecnologia, né, a dificuldade de entrar nesse meio, de apostar nisso, não conseguem visualizar facilmente como a inovação pode trazer resultado. A gente realmente não tem como dizer para ele, olha, vai ser em 2 meses, 3 meses, é uma coisa que depende realmente do investimento e depende de quanto você coloca esforço naquilo, né? E muda seu pensamento estratégico também. Só que vai falar isso para uma pequena microempresa maranhense que está acostumada a trabalhar para sobreviver. Né? Trabalhar até para aquilo ali ser o modo de vida dele e ele ter prazer naquilo. Não chegando ao workaholic, mas a pessoa que gosta daquele trabalho, gosta daquela rotininha que ele criou no dia a dia da empresa. Eu percebi que a gente pode fazer uma adequação, então eu tenho focado em análise de negócios, né? Análise de requisitos e de negócios, além da análise de sistema que eu sempre fiz, análise de requisito e de negócio, que é o Business Intelligence, Business Automation também, adequada à regionalidade, ao perfil da empresa, sem tirar o prazer daquele empresário de manter a empresa do jeito que ele gosta, com as rotinas que ele gosta, mas atualizando somente aquilo que ele está sem controle. Né? Então, redesenha processos para aquela empresa, todos os processos comerciais, ou principalmente de estoque, aquilo que pode ter vazamento. Né? Processos que ele precisa que alguém conclua, porque senão alguém vai ter que sair da venda, que é um processo crítico de atrair renda, vai ter que sair da venda, sair do contato com fornecedores, vai ter que sair do pensamento estratégico para ir lá preencher, dar entrada de cadastro de novo produto. Né? Não dá mais, então você já deixa um sistema preparado para numa rotina rápida, chegou, já leitura com código de barra, já entra, busca lá na internet qual é os dados do produto, já coloca aqui, não vai perder um dia ali para dar entrada de novos produtos, vai perder um dia para dar o cadastro do novo cliente. Então facilitar esses processos para deixar eles fazendo o que eles adoram, e eles adoram, os empreendedores mesmo, por oportunidade, eles adoram estar atendendo um cliente, eles saem da mesa lá da diretoria e ir lá atender o cliente. Eles adoram falar com o fornecedor, sentar numa mesa aqui com a gente para discutir coisas como se fazia desde os primórdios, né? Sentar junto com os amigos para discutir como é que seria a política, como é que seria para a nossa categoria. E eles não conseguem fazer mais isso hoje. Isso torna a vida um pouco mais desanimadora e a gente não entendia. Quando a gente enchia ele de tecnologia e não dava, às vezes, o resultado que ele esperava, porque ele, na verdade, não tinha curtido. Aquilo tirou a curtição dele. Eu tenho um pai de um amigo meu que... O filho dele é muito bem qualificado e ele colocou o filho dentro da empresa. Filho qualificadíssimo, amigo meu. Colocou o filho dentro da empresa. O filho dele arrumou tão bem a empresa que ele não tinha mais o que fazer. Perde o prazer. Aí foi cuidar de fazenda. Aí fazenda também não tinha nada o que fazer e foi entrar na construção civil. Aí ele fica lá falando como é que o cara tem que colocar os tijolos. Todo dia de manhã ele tá lá. Se ele gosta de graças a Deus ele encontrou um outro lugar para ele focar. Ele encontrou. Mas eu já vi muitas pessoas que se deprimiram. Eu já vi muitas pessoas que se deprimiram mesmo, que os filhos tomaram conta e ele ficou em casa. Triste, chateado. E Josimar, por incrível que pareça, tem um ponto de atenção na fala do Fabrício, que é a base da inovação. O que tu fizeste ali é a base da inovação. Atender a necessidade, mas sem tirar o prazer. Exato. Né? E você traz eficiência a um processo que era feito de forma deficitária. Então, pode não ser inovação para mim, que já passei por aquilo, mas para aquele negócio, para aquele business ali, você inovação. Não está instalando um sistema de gestão de alto nível, mas está fazendo o que é necessário para trazer melhores resultados para a empresa e ele ainda assim ter prazer de estar na empresa dele. E com essa informação, de posse dessa informação, talvez vire a chave, né? Sim. Ele dê outro passo maior. Sim. Eu creio que é inovação, né? Você vai até promovendo um aprendizado de inovação, aí eu acho que é uma coisa importante. Você vai promovendo um aprendizado de inovação melhor, mais fácil para esse empresário que não está muito olhando para inovação com a cara. Não, deixa para quando for necessário, obrigatório. Sistema de gestão. Todo mundo tem por quê? Para emitir nota fiscal.
Porque senão não só emite. emite porque é obrigatório, né? Se não tivesse... É verdade. Cara, e engraçado, a gente vai entrevistar, por exemplo, alguém para ser consultor de venda. Cara, ninguém sabe o que é um CRM. Impressionante. O que é CRM? Customer Relationship Management. Pra falar o que é um CRM, ninguém sabe. Eu fui contratar uma pessoa e botei vaga lá de SDR. Aí a menina, olha, não coloca essa vaga porque ninguém sabe o que é SDR. Eu mesmo, cara. E assim, é impressionante, viu? Nessa altura do campeonato, né? Enfim, a pessoa não tá familiarizada, principalmente quem vai trabalhar na área de venda, de relacionamento com o cliente. Sim, né? Não saber as ferramentas que são usadas para relacionamento com o cliente. E eu já vi vaga escrevendo assim, ó, diferencial, saber de CRM, alguma coisa assim, né? Tem. Entender de CRM. Tem diferencial, cara, que seria... deveria ser uma coisa... básico, né? Deveria ser uma coisa básica para uma vaga de vendedor. O nível que a gente tá, né? O nível é muito alto, né, de conhecimento. Hoje em dia, só o mundo do CRM tem muito conhecimento. Tem muito. A gente, quando você tá ali no nível de São Paulo, você se torna um acumulador de jargões, né? CRM, supply chain, aí você vai pegando tudo muito em inglês. Traz para cá, o tradicionalismo daqui já pensa assim, facilita. Isso aí fica bonito, são as modas da tecnologia, mas facilita. Eu tenho certeza que eu faço isso, mas é com outro nome. Então a gente vai ter que saber traduzir. É pré-vendedor. Zé, e internet das coisas, IoT, realidade virtual, IA, o que tu acha que vem de tendência mais aí? Cara, a gente vai realmente demitir vendedor? Eu já demiti. Eu não uso mais vendedor. Eu falo sobre isso. Eu desisti, cara. Eu tenho uma IA lá que trabalha pra mim, que eu dou o contato pra ela, ó, fala com esse caboclo bem aí, marca uma reunião. Ela vai lá e a Cíntia faz isso pra mim. O Zé já tinha respondido isso pra gente, aí ele vai falar, quem é que vai sair, Zé, pra IA? Quem é que vai ser substituído pela IA, Zé? Cara, assim, eu creio que a gente... Eu tô virando adepto de algumas teorias e que são forjadas na discussão com o próprio IA, com o GPT, por sinal, né? Eu discuto muito com o GPT, com o Perplexity, né? E com o DeepSeek. Gosto muito. Então viraram ali, vamos dizer assim, meus amigos, assim, número 1 são as IAs. Eu converso muito, é a minha base de conhecimento, é a minha Barça tá na IA, né? Quem é da tua época é Barça, né? Sim. Enfim, a tua era Mirador, né? Eu tinha uma mais antiga, La Rússia. Não tinha nem português. Eu vou rir por educação, porque eu não sei de nada que é isso aí, não. Mas enfim, voltando pro assunto, eu tenho percebido, Josimar, que a gente... toda tecnologia, quando vem assim, descendo goela abaixo, do mercado, e vem descendo goela abaixo mesmo, de verdade. Por exemplo, quando a gente conheceu o GPT, quando nós, humanos normais, tivemos acesso ao GPT, já estava na versão 3.0. Né? Então, assim, já acontecia muita coisa que nós não tínhamos acesso. Só tivemos acesso quando teve uma interface web, né, para a gente acessar. Então já é um assunto bem antigo. E eu acho que a gente chamava de algoritmo, né? Sim. Já era uma IA e a gente chamava de algoritmo. Sim. Eu digo que nós tivemos acesso a uma base de conhecimento onde houveram galpões e galpões de pessoas sugando toda a informação que havia no mundo para dentro de um mega sistema, eu vou chamar dessa forma, tá? Para facilitar o entendimento. Uma mega base de conhecimento. Mega base de conhecimento. Para dali você conversar ali. E poderia ter resposta, só que existe um modelo de inteligência, de concatenação de palavras, de referências, né, de cruzamento, de referências cruzadas, etc. Então, de verdade, existe uma inteligência ali por trás para te entregar esses resultados. Tu dá teu input ali, você vai receber alguns prints, só que inteligentes, né? Você vai ter informação ali mastigada para você. Então, só que isso desceu muito rápido pra gente. A humanidade consumiu isso de forma muito rápida. E aí, você já começa a ter alguns problemas. Então, você já começa a ter uma mega dependência desse tipo de coisa. E rapidamente eu já percebo que as pessoas já começam a sentir necessidade de processos mais manuais, mais, como é que eu posso dizer, mais quentes, por assim dizer. Então, eu vejo que a gente precisa ter moderação na hora de tratar desse assunto.
E aí eu volto ao cerne da pergunta. A gente vai demitir gente por causa disso? Bem, existe o negócio certo e a tecnologia certa para cada negócio. Existe um negócio para atender cada tipo de cliente. Existe um sapato velho para cada pé, cheio de... como é que é o nome daquela doença que dá nos pés, nos dedos? Frieira. Existe sapato certo para cada pé frierento. Tá? Então, assim, a gente tem que entender o momento de cada empresa e quem é o público-alvo daquela empresa. Se você atende um público que não se relaciona bem com tecnologia, você não pode entrar nessa moda. Isso, então você tem que ter esse discernimento. Ah, tua empresa é muito atrasada. Sim, mas o público-alvo que me paga, que faz esse negócio chegar até aqui, é um público atrasado, que consome dessa forma. Sim. Então você tem que ter o pé muito no chão a respeito disso. Não adianta, aí entra de novo... Tem uma análise estratégica também, é isso perfeito. aí. Entra a análise estratégica do negócio, do público e quem você atende. Porque se você fizer um rompimento dessa forma aí, talvez tua empresa quebre ali. Né? Agora sim, lógico, a gente é muito mais barato. Eu creio que recurso humano dentro de qualquer organização, eu acho que é o ativo mais caro da empresa, e eu estou falando do ponto de vista financeiro, tá? Sim. Eu estou falando do ponto de vista financeiro. Então, assim, se você pegar qualquer empresa que tem ali 4 recursos humanos, você vai ver que 60% pelo menos da despesa daquela empresa foi de pagamento. Exatamente. E isso então, é absurdo, né? A gente sabe caro. que é muita coisa. Então, lógico, se você consegue substituir uma tecnologia, e aí eu vou chamar o recurso humano de uma tecnologia, tá? Se você consegue substituir uma tecnologia por outra mais eficiente, que atenda melhor, de forma mais eficaz e te custe menos, você vai fazer. Sim. Você vai fazer isso. Agora, lógico, você vai pesar na balança. Não é que eu estou substituindo gente por tecnologia, né? por bit, vamos falar dessa forma. Não é por isso, é porque eu estou trazendo eficiência e estou atendendo melhor meu público. Tá? Então, assim, tem que ter muito pé no chão, é muita planilha, muita análise de negócio, de público, nessa sabe? hora precisa da análise de dados tem mesmo. Tem que ter discernimento. E eu vou dizer, eu falo muito para as pessoas que às vezes me perguntam isso também, eu digo, olha, só vai ser substituído pela IA aquele que faz trabalho mecânico. Sim. Só trabalho mecânico. Se você tentou, olha só, a maioria das pessoas tenta todos os dias mecanizar seu trabalho. Eu digo, é justamente o errado. Ainda bem que eu fui nessa contramão. Eu sempre tentei dar o meu ingrediente pessoal em tudo que eu fazia. Como é que na linguagem atual das startups que ele adora, chama-se proposta única de valor, né? Você tem que saber aquilo que só você sabe fazer daquele jeito. O que você consegue? E às vezes não é algo que vai embarcado na tua tecnologia, não. É algo mais, o agregado aqui, ó. É o atendimento. Principalmente o atendimento. É o jogo de cintura, é a facilidade, a disponibilidade. Os olhos azuis, verdes. A disponibilidade, principalmente, que é uma coisa que você procura muito na IA, muito nos chatbots, muito no atendimento por inteligência artificial. Disponibilidade, resposta rápida, mas que muitas vezes não resolve. Você vê que resolve muito na hora da venda online. Venda de e-commerce é muito rápida. Muito rápido. Quero isso, tá, Pix, pagou. Realmente venda online, onde ele já sabe o que ele quer comprar, é produto fechado, essa vai ser toda substituída por IA. Já praticamente Mercado Livre, todos esses sites aí fazem tudo por IA. Suporte técnico, né, também. Suporte técnico do básico, aí já entra mais pro lado nível, do atendimento. Né? O primeiro nível, pelo menos, sim. Mas aí quando você quer resolver alguma coisa mesmo, você vê que qualquer suporte técnico de qualquer empresa não te ajuda. Como é que chama a linguagem lá? O atendimento primeiro nível tem uma sigla. N1. Linguagem de startup, que ele adora. O N1, você vê que a maioria quer resolver todos os problemas no N1. E não te deixa... Você tem que encontrar qual é a opção que te leva pro N2, que é normalmente bem escondida. Isso aí é a empresa tentando dizer que tem um atendimento, divulgar isso, né? Mostrar no Instagram, mostrar em vários canais que ela tem um atendimento e você pode entrar em contato, tá aqui e tal, mas não resolve, não tá resolvendo. Ela não tá olhando se aquilo tá resolvendo. Isso você vê demais na sociedade. Posso dar um exemplo claríssimo do que tu estás falando? Se você ligar hoje... mudou. Eu posso falar mal que mudou de nome. A Oi.
que mudou de nome. É outra empresa, aliás, né? Então é outro suporte, né? Só viraram o Oi, Hora New, né? Botaram o N e inverteram a coisa. É muita molecagem. Mas enfim. Nova IO. Você entra no atendimento eletrônico, né? Se identifica, você ligou, tal, Paraná, enfim, fulana de tal, agente eletrônico de atendimento, né? Eu disse que pressione 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo outro, 8, aí para no 8. Aí fica ali, dá um vazio, uma aflição dentro de você, 5 segundos depois diz assim, e 9 para falar com o atendente. Isso. Quando tem esse 9 que tá cada vez mais raro para falar com o atendente. Olha, mas assim, eu vou falar da minha área aqui, que é mais voltada para infra, para suporte. Eu tenho usado o IA para resolver muito problema e tem minimizado muito as ocorrências. Problemas de nível 1. Problemas de nível 1. Isso aí é fenomenal, resolve mesmo. Por exemplo, cara, o computador tá com altíssimo consumo, e vocês entendem, né? Altíssimo consumo de memória. Tem uma IA que vai lá e faz algumas operações lá dentro, mas como Josimar, se fosse o técnico e resolve o problema. Aí tu já foi muito longe, Josimar. O nível 1 é aquele que o cara tira o telefone do gancho ou abre um ticket. Esse aí tu já tá fazendo a gestão proativa, né? Pois é. Tu já tá observando que tá tendo alta... Esse aí já é até nível 2. O nível 1 ele faz perguntinhas que você já tem as respostas. Olha, eu não tô conseguindo acessar a rede. Aí você dá a resposta. Você já tentou isso? Já tentou isso? Já tentou isso? Né? Não tá dando imagem no monitor. Tem energia elétrica. Já tá até resolvendo logo. Tá resolvendo logo. Isso daí é trabalho mecânico. Esse vai ser todo substituído, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas aonde você pode mudar? Tem muito cliente, Josimar, acredito que tenha muito cliente seu que prefere que você, muito cliente que prefere que você, não, eu prefiro que você venha aqui e veja isso para mim, porque o computador, eu não gosto de gente mexendo pela internet. Tem eu também. não gosto de gente mexendo, principalmente usuário, pessoa física. Principalmente pessoa física. Tem também, mudando de assunto, tem também os clientes que eu nem vou mais lá, nem vai mais técnico lá, porque não tem problema, tudo é resolvido remoto, tem algum problema, o cliente nem sabe, ele nem me vê mais lá, e eu tenho que investir em que agora? Sucesso do cliente. Que é para poder ter alguém lá dentro, mostrando para ele, olha, a gente não vê aqui, mas tem isso aqui, relacionamento, né? Esquentando o relacionamento, exatamente. Olha, isso. Essa daí já é uma informação muito interessante. As pessoas acreditando, confiando na inovação, confiando no acesso remoto, coisa que não confiavam antes. Tinham medo, inclusive, de vazamento de informações particulares, né? Mas aí, Fabrício, também eu tenho que puxar a sardinha para doutor suporte aqui, né, Josimar? É um trabalho de construção que eles fazem no cliente, de confiabilidade. De educação, né, no cliente muito forte. Ele mostra as ferramentas, como é que elas funcionam, né, as chaves criptográficas, enfim, tem todo ali um serviço de garantias, né, por trás. Então, é muito interessante o trabalho que eles fazem. E um trabalho de pessoal, porque a gente sabe que por mais que tenha todo esse trabalho, uma pessoa às vezes mal intencionada da tua equipe vai lá e pega fotos do computador do outro lá e pode criar problema. Então, no final das contas, sempre tem o risco também pessoal. Então, você ser um bom líder também que... Isso aí... Eu tenho uma curiosidade depois pra te fazer. Voltando acho que é até legal pro podcast. Voltando a uma história aqui atrás... E o que tu falou bem aí, por exemplo, de fotos, essas coisas, eu fiz lá há muito tempo atrás, quando eu entrei na AGE, por exemplo, eu fiz uma enquete lá, quais são os maiores gaps que vocês têm aqui, né? Nessa época, todo mundo fazia formulário, tinha acabado de lançar formulário do Google, todo mundo fazia. Eu não fui besta, fiz um também. Aí o cara falava lá, levo meu computador pra formatar, demora 1 semana. Eu tenho medo das minhas coisas vazar. Cara, eu peguei aquela informação. É o cara saber usar um network, né? Sim. Peguei aquelas informações e criei um produto que eu formatava o computador em 5 minutos, em 10 minutos. Tu acha que acreditava? Eu acreditava, não. Os caras pagavam pra tu ir lá só pra testar, né? Pra ir lá. Formatar, deixa eu ver mesmo. Aí, cara... eu não inventei a fazendo roda. A solução à distância, sem nem tirar. Eu não inventei a roda. É coisas que todo mundo já usava. Pegava uma imagem, descarregava. Eu já vi meu irmão fazer isso há muito tempo. Pega uma imagem, descarrega, bota lá o computador, pronto. E o computador aqui tá em 5 minutos, tá pronto. Eu fazia isso muito com um software que tu conhecia muito, Ghost. Symantec, Ghost. Não, depois inventaram o console, né? Que você já fazia remoto. Sim, em rede. Com os domínios já. Quem entrasse no domínio já recebia toda a atualização na imagem na hora. Eu estudei muito isso aí, pô. Então, é como o Zé falou, a dificuldade do cliente é o meu produto. Então, eu peguei muitas essas dores do cliente, né? Quando entrei na AGE, peguei muitas essas dores do cliente. Muito bom pesquisar e quis entregar melhor isso aí.
Mas, cara, quem tá interessado em fazer isso hoje? Não quer evoluir. Entendeu? É aquele papo de novo, é você descolar do que o teu concorrente está fazendo e criar um produto de afinidade, comodidade, né, de tranquilidade ali pro teu cliente. E Josimar, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguns perfis de clientes que geralmente não confia mesmo no serviço remoto. Eu não sei se foi só comigo ou se acontece contigo. Por exemplo, contador e advogado. Rapaz, é uma dificuldade seu para tu fazer. Pelo menos os que eu conheci não queria. Não, acesso remoto não, tu é doido? Eu nem tenho essas ferramentas aqui na minha. Tem muita gente que tem informações confidenciais. Né? É geração. Não é a mesma geração, né? A geração mais da época de Fabrício, por exemplo. Quem tem informações confidenciais, a minha geração é muito desconfiada. Mas quem tem informações confidenciais, como advogados mesmo, contadores, tem informações confidenciais de empresas, isso realmente é complicado. Eu imagino que eles devam ter o TI próprio lá mesmo, por essa segurança. O que falta conscientizar as pessoas é que não pode sair jogando arquivo ou contratar qualquer primo do sobrinho da menina que trabalha na recepção para cuidar dessas coisas. Entendeu? Isso aí é uma conscientização que a gente está fazendo. Eu tento fazer isso a todo momento. Conscientizar isso que a tecnologia é o alicerce das empresas, que não acreditam hoje que entendeu? Ela é uma ferramenta, como muitas ferramentas que a gente teve, mas tem que ser usada de forma bem feita. E como é que você faz de forma bem feita? Aprendendo, com aprendizado. Tem que aprender a usar a tecnologia. Não é só, Josimar, eu quero te contratar, mas resolve para mim. Eu não sei como é que você vai fazer. Não, é o ideal do jeito que o Josimar faz. Olha, eu vou te fazer desse jeito, eu vou prestar dessa forma aqui, mas tem níveis de problemas que a gente não vai te resolver. Então, deixar muito claro para ele, olha, isso aqui depende da cultura do pessoal. Eu posso ensinar isso aí para eles, mas você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar com que eles tenham esse cuidado. Eles não podem, por exemplo, achar que eu vou cuidar de toda a segurança e eles saem um dando senha pro outro entrar na área deles. E tem que registrar a chamada. Ninguém registra a chamada. Liga direto liga pra Josimar. É verdade. Vai ter que criar realmente pelo WhatsApp o registro de chamada, porque eles adoram o WhatsApp, né? É verdade. E Fabrício, o Maranhão tá muito atrasado em tecnologia? Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente só não tem um ecossistema, ainda um começo de ecossistema ainda. Né? Normalmente o Maranhão tá tendo tudo que nasce em São Paulo, rapidinho tá chegando aqui, pela internet, por grandes empresas que tem aqui, por empresas como a do Zé Luiz, como outras de amigos nossos também, a tua também, que vão buscando novidades e tendências, não só aqui, mas fora, e quando chega aqui vocês também já absorvem. Mas você vê que não é cultural. Não é ainda, digamos, essa palavra ecossistêmica. Não, a gente não tem isso aqui ainda. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu penso também, que o Maranhão ainda, como a gente falou aqui, tem muito de moda, de seguir moda. Ele também perde muitas coisas boas, onde ele já foi muito bom por seguir novas modas. Achar que precisa perder as outras. Né? Quantas vezes aqui a gente não já falou que o Maranhão foi muito industrializado há 60, 70 anos atrás e perdeu porque veio uma nova moda, uma moda de uma política mais pujante, que mandasse em tudo, que tirasse mais a força do empresariado, acabaram matando, né? Na parábola da vaca e do carrapato, mataram a vaca. Né? Em vez de tratar o carrapato, se os empresários eram muito fortes e estavam, às vezes, não seguindo as premissas do governo, que tal uma conversa, que tal conversar mais, mas não, tinha que mostrar força, matar a vaca. E hoje a gente é pifiamente industrializado. As nossas indústrias são todas de fora e produzem para fora. A gente tem muito pouco. Se você tem poucas indústrias, você tem pouca demanda para gente bem qualificada. Se tem pouca demanda para gente bem qualificada, as escolas também não são pressionadas a ter boa qualificação. Então elas entregam conteúdo. E aquele rapaz bom que aprende, né? Sai aprendendo a aprender, ganha conteúdo e é bom, vai para fora, não fica aqui. Vai para São Paulo trabalhar. Vai para São Paulo, né? vai para São Paulo trabalhar na IBM. Vai trabalhar, se ficar aqui, trabalha com a família. A gente, graças a Deus, é muito família também, né? Mas eu tenho um monte de amigos que não ficou com a família, não, foi embora. Eu vou trabalhar na Vale.
ou vai trabalhar nas grandes empresas que, como eu disse, agregam valor, tem um sistema de gestão moderno, tem altas tecnologias, você aprende, mas é limitado, aquele público que está ali, não agrega valor em cadeia. Nós não agregamos valor em cadeia. Aí você vê que a coisa é sistêmica. É necessário uma cultura de ecossistema de inovação. Então, esse é um trabalho importante que todos os movimentos fazem, pelos quais os movimentos de pessoas que estão ali na lida do dia a dia não podem parar nunca. Startup Maranhão, o movimento da TI, né? O que você falou no início aqui da nossa entrevista. Todos esses movimentos, nenhum pode parar. Não adianta esperar o Estado fazer, porque o Estado deveria ser o ponto de partida de tudo isso. Mas o próprio Estado ele não tem pensamento estratégico, ele não age como estratégia, ele faz coisas pontuais, ele faz editais. Eu digo muito que a gente aqui no Brasil faz muito assim, olha, tem dinheiro para desenvolver inovação, quem quer? Quem vem pegar? Quem consegue? Quem consegue? Vamos ver? E é diferente de você ver o que acontece na Coreia, o que acontece na China, nos Estados Unidos. Tem edital e é procurado as pessoas para chegar nas pessoas aquele edital para fazer acontecer a inovação. A inovação é colocada como... Toda inovação, todo avanço tecnológico é colocado como estratégico para eles. É estratégia. Então, eles vão atrás de fazer acontecer e eles monitoram para ver se está acontecendo. Vem cá, você já entregou o que era comprometido? Já entregou? Cadê isso? Isso aqui, então não está por quê? Ele ajuda a sair. É para fazer sair, fazer acontecer e não deixar o empreendedor, que às vezes é um estudante, pegar o dinheiro. Tudo bem, é subvenção, é fundo perdido, mas vai ser perdido. É perdido mesmo, é perdido o dinheiro e ele usou e não virou nada e fica por isso mesmo. E aí tem outro edital de novo do mesmo jeito no ano que vem, né, no ano seguinte, para tentar ver se consegue mais startups e vamos mexer no edital para ver se a gente garante que aquilo ali sai melhor, que os projetos consigam, né, acontecer de fato. E às vezes um acontece, dois acontecem e você começa a ver nos outros anos seguintes uma diminuição na procura do próprio edital. Como isso? E são editais só para justificar, né, a saída ali financeira. São editais que viciam o sistema e em vez de incentivar de verdade a criação de um A gente tem muitos editais, muitos editais maravilhosos, eventos, congressos, mas não são estrategicamente alinhados para gerar um resultado no ecossistema. E a maioria das soluções que nascem não vão nem ser usadas. De verdade, olha, a gente tem um desafio e é só um desafio mesmo. Não tem, entendeu? Acontece de nascerem boas ideias que vão ser aproveitadas? Sim, acontece. Sim. Nasce. A gente já viu muitas ideias maranhenses aqui gerarem boas startups lucrativas. Isso é uma minoria mesmo. Mas são raras. Tem muita gente que vive só de edital, de entregar soluções que não vão para frente. Aí já é outro assunto. Se a gente tivesse, só para finalizar essa resposta, se a gente tivesse, claro, a gente vai aqui no Si, né? E empreendedor não trabalha com Si. Mas a gente está aqui no podcast, né, conversando, batendo um bom papo. Se a gente tivesse um estado, município, né, lideranças públicas que tivessem mais interesse estratégico na inovação, ou seja, fazer ela acontecer de fato, não é só gerar um edital, atrair, monitorar, mas e aí, deu certo? O que é que aconteceu? Vamos ajudá-lo a dar certo. Onde que a gente pode usar esse serviço? Vamos selecionar, mas vamos selecionar aqueles que a gente consegue ajudar. Eu, como instituição que estou gerando o edital, como é que eu consigo? Eu vou selecionar aqueles que eu consigo ajudar a fazer dar certo. Eu não deixo ele por conta e risco. Eu vou ajudar a fazer dar certo. Eu vou dar todo o tipo de apoio para fazer ele dar certo. Eu não vou simplesmente deixar, pegou o edital, consegue, agora é contigo. Não deu? Poxa, não deu. E aí, como é que tu vai pagar o que tu pegou aqui? Ou então é subvenção, deixa para lá. E todo mundo perdeu. Mas alguém não perdeu, porque está continuando o edital do mesmo jeito, então alguém não perdeu. Era o quê? Era o que o Zé Luiz falou. Era só para bater uma meta de oferecimento, né? Oferecimento de oportunidades e tal, para dizer que faz. Aparecer em algum relatório. Então nós podemos pegar e separar dois comportamentos, duas posturas, né? Para inovação e para tudo nessa vida. Ou você faz para dizer que faz, ou você faz realmente porque quer fazer. E aí é estratégico. Né? E a gente ainda é muito pouco estratégico. Então, aí
Ah, tem solução para isso? Tem. A gente, empreendedorismo na veia, movimento, unidos, fazendo acontecer, juntos, trocando ideias, fazendo coisas darem certo, fazendo parcerias, negócios meus com os teus, buscando aprendizado e melhorar essa entrega para o cliente e fazer com que os clientes cada vez mais confiem. Não sugerir outra coisa que a gente erra muito aqui. Não sugerir, indicar um colega para atender um cliente seu. Aquele seu cliente já tem uma confiança grande em você, daquele serviço que você presta. Aí você indica o colega porque é seu colega, porque você quer fazer o seu colega crescer. Aí o seu colega vai lá e atende mal. Você tem que indicar um colega alinhado estrategicamente com você. Ele tem o mesmo nível de qualidade, ele atende bem o cliente. Senão, não indique. Não indique, senão vai se queimar. E você não queima só a você e o seu colega. Você queima um segmento. Exatamente. Não dá para confiar em pessoal aqui do Maranhão em tecnologia. Eu vou ter que ver de fora mesmo. Né? Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso até que os nossos colegas queiram aprender. Acontece. Nós temos que ter qualidade, nível de qualidade. É interessante o que tu falou, por isso que tem que fazer esses movimentos acontecerem cada vez mais, fortalecer cada vez mais. E é o que eu falo muito, cara, esses movimentos, eu tento ao máximo fortalecer e eu tento nem falar de tecnologia, eu tento falar de outras coisas, né, do comportamento do empresário. Nos próprios podcasts que eu falo, outro dia eu trouxe a Roselina e trouxe o Felipe Mesquita, para justamente a gente falar de situações estratégicas para as empresas de TI que falta isso aí também. Legal. Entendeu? Legal. Falando aqui, continuando falando mal do governo, eu vi uma... Brincadeira, ninguém falou mal de ninguém. A gente não fala mal, a gente falou do que falta ele fazer. Antes de tu falar mal do governo, vai ter um evento agora, né? De TI. Vai o movimento, o Connect? Exato, acho que é importante, Connect, né? De novo, aproveitando, vamos falar do Connect no dia 28 de agosto, eu tô falando olhando pro relógio, cara, desculpa. Eu ligo a câmera ao vivo ali. Poxa, flop. Dia 28 de agosto, agora, quinta-feira, vai rolar ali na Navigária, ao lado da Potiguar, aqui no Coafuma, o Connect SLZ. É um encontro, não é um evento, é um encontro que a gente vai falar muito de processos das nossas empresas de TI, vamos falar sobre parcerias estratégicas, vai ter lá o pessoal da ArcSeg, com muita novidade, com muita coisa bacana lá, que conecta muito com as empresas que a gente trabalha, né? Que a gente presta serviço. Também vou levar o pessoal do Senac para falar ali sobre qualificação do pessoal de tecnologia. O Senac também tem sido muito parceiro do nosso movimento, né? Agradecer o Mildenberg, o pessoal todo do Senac que tem ajudado. Mas vamos lá, dia 28 de agosto, agora quinta-feira, vai rolar o encontro do Connect SLZ, tá bom? As inscrições estão lá no nosso Instagram, vou botar aqui de novo o QR Code, se você quiser participar do grupo, bota o QR Code ali, entra no nosso grupo e vamos participar, tá bom? Dado o recado, também tem um churrasco, sábado, o churrasco, Byte Brasa, sugestão aí do nosso amigo Lucas Guará, Byte Brasa sábado. Grande Lucas. Vamos deixar também aqui o link da inscrição, do formulário da inscrição do churrasco. Bora lá fazer muito network, vamos falar mal dos outros. Que é muito bom falar mal dos outros. Sempre pro bem. Sempre pro bem. Mas continuando aqui, Zé, não falando mal do governo, né? Mas... não quero falar mal, não. Tu vai fazer eu ser preso, bicho. Vi uma notícia agora que o governo liberou aí mais de 300... Não sei se não vou dar uma de presidente aqui e falar um dado errado, né? Mas sim, foram mais de mil já dá 300 mil, né? Tablets para as escolas públicas, né? Na minha opinião, não foi uma estratégia muito legal, mas eu queria te perguntar até onde a tecnologia deve chegar. E eu falo na minha opinião, já para tu te centralizar mais na pergunta, porque eu acho que não deveria colocar tablet nas escolas públicas. Eu acho. Deveria ser no livro mesmo ali, entendeu? Lendo, abrindo a folhinha, porque a gente perde muito dessa cultura, principalmente da leitura, entendeu? Mas eu quero saber a tua opinião, até onde a tecnologia vai. Cara, eu sou um cara que eu dou muito graças a Deus pela geração que eu nasci. Eu consegui viver, ver
e vivenciar, experienciar o nascimento e o falecimento de muita tecnologia, de muita coisa. Eu vi muita coisa entrando no mercado e saindo. CD é uma delas. Verdade. Eu vi fita cassete saindo do mercado. Eu vi DVD. Fita cassete eu nem conheci. Blu-ray. VHS, né? Então a gente... LP. Então a gente viu muita coisa que entrou e saiu do mercado. O Fabrício é demais. Se eu vi, imagina Fabrício, que escreveu a linha de código. Eu não sei nem o que é fita cassete, LP. Então assim... mas na essência de toda tecnologia tem uma base, cara. Né? Por exemplo, você que vai trabalhar na área de tecnologia, você sabe que como unidade de informação, como unidade básica de informação, a gente tem o bit, né? Que é um pulso eletrônico. Então a linguagem de tecnologia é binário, não é à toa, é pulso eletrônico e ausência de pulso eletrônico, ou seja, nada, né? 0 e 1. Então a gente conhece essa base. E lógico, eu também sou adepto de que as crianças tenham a experiência sensorial de pegar num livro, de cheirar aquela página, sentir o cheiro daquela tinta, sabe? Tocar o papel. Enfim, eu creio que ninguém deveria ser privado dessa experiência. Porque senão amanhã você vai ver isso só no museu. Olha, um livro! Papai e mamãe estudou naquele negócio aí. Como é o nome daquele? Papel. Então eu creio que as crianças, os cidadãos brasileiros deveriam ter essa experiência sensorial de pegar no livro e tudo mais. Mas sim, a gente tem que estar também antenado nesse tempo. Só um adendozinho, e é muito importante, claro, continuar todo o conhecimento registrado em livros, o conhecimento, claro, aquilo que é mais relevante, registrado em livros, porque basta um pulso eletromagnético no planeta e acaba com tudo que é elétrico no planeta, ou seja, teus dados todos em servidores quaisquer foram perdidos. Então, é o nosso sistema de redundância, cara. Isso é a base aliás, a sociedade, ela se organiza como sociedade em comunidades, ela começa com as comunidades, né? Então a nossa organização social, política e social começa a partir da comunicação, do registro da comunicação. Começaram com elementos gráficos, depois surge ali as letras, a linguagem, as palavras. Então tudo isso é a base, né, que traz a humanidade até aqui, onde a gente chega hoje. Então eu creio que as pessoas não podem ser privadas desse contato, né, mas também a gente tem que estar antenado com a tecnologia. Eu creio que é um investimento bem feito, se feito de forma organizada. Complementar, né? Complementar. Eu também acho. Né, como forma de inserção à tecnologia. Como forma de alfabetização digital. Mas uma vez que as pessoas já foram alfabetizadas, escolarizadas, né? Então eu creio, por exemplo, as minhas filhas, elas são desse tempo. A Abigail tem 23 anos, já casou, a Amanda tem 25, já está fazendo a segunda ou terceira faculdade, segunda. E o que acontece? Elas é tudo digital. A Abigail é tudo PDF, está fazendo odonto, inclusive, minha filha mais nova. Está terminando odonto, mas é muito PDF, tablet, computador, tirando o hands-on, né? Que é botar a mão no dente do cidadão. O resto tudo é digital, porque ela é desse tempo. A Amanda, que é um pouco mais velha, 25, 26 anos, vai fazer 26 agora, ela já é híbrido ali, ela é muito de papel, de registrar as coisas em papel, mas ela só estuda no computador, no tablet e tudo mais. E elas vieram ter acesso, embora eu sou da área de tecnologia desde sempre, já bem tardiamente, 12, 13 anos, 15 anos. Eu me lembro que minhas filhas antes de 15 anos nunca levaram um mobile para a escola. A que levou escondido uma vez, a diretora apreendeu lá, opa, tem alguma... Levou, trouxe do papai e da mamãe, não pode e tal, né? Enfim, mas eu creio que se for de forma complementar e bem gerenciada, com planejamento de verdade, e não só para justificar ali um marketing de inserção digital, eu acho que faz bem. Se a gente soubesse, né, Josimar? Mais desperdício. Se a gente soubesse qual é a estratégia, né? O ideal é que transparência. O ideal é que houvesse essa transparência, né? Que o Estado tivesse essa facilidade de realmente trabalhar junto com. Pode ser até que eu joguei uma informação aqui, criei uma polêmica, que pode ser até uma coisa híbrida. É uma provocação. Mas não está errado o que você está falando, porque em geral a gente já tem visto muitas iniciativas que na verdade são apenas de marketing. Marketing político. Realmente não tem uma estratégia de longo prazo por trás, não é algo
que vai complementar, que está sendo previsto uma melhora do resultado do aprendizado nisso, uma inserção digital dessas crianças aí aos poucos, né? É para isso. Esse tablet vai ficar lá na escola para isso, vai ser gerenciado dessa forma. Como é que é a manutenção? Ou seja, todo o cuidado ao redor de uma estratégia. Se não é realmente só dizer, cada um vai receber um, se for assim, cada um vai receber um tablet, eu realmente não sei como é que vai funcionar. Mas se cada um vai receber um tablet para levar para casa, realmente não vai ser, eu não acho uma boa estratégia. Mas existe uma coisa aqui na entrelinha dessa proposição aqui do Josimar. Por exemplo, o marketing chega muito mais forte na ação do que no planejamento. Por exemplo, 300 mil, sei lá quantas unidades estão sendo. Então, o número maior é que está sendo investido nisso, que vai ser distribuído, do que na intenção. Por quê? Por que está sendo feito isso, né? Então, o porquê... Por trás, que é o que não precisa esperar para dizer o porquê. O que importa é dar notícia. Isso. O que realmente importa para a gente, que vem depois. Vem muito mais o marketing da grandiosidade. Para nós o que importa é o depois. Então, no que isso vai surtir efeito para a sociedade? Essas crianças vão ser melhores preparadas? Vão sair de lá melhores preparadas para alguma coisa? Aquilo ali vai ajudá-las a ser mão de obra mais qualificada para o entorno delas? No que aquilo ali vai melhorar a absorção delas no entorno ou aqui em São Luís? Para isso? De que jeito vai estar sendo feito para a gente também dar a nossa gestão compartilhada, né? Claro. E dizer, mas será que dessa forma vai atingir isso daí? Será que a gente não poderia dar, inclusive, sugestões? Não, legal, mas se fizer mais isso aqui, eu acho que vai garantir uma melhor absorção dessa mão de obra dessas crianças, elas vão ser melhores treinadas. Se elas vão, eu concordo com o José Luiz, se isso for uma medida feita como complemento aos estudos, ótimo, porque elas realmente não podem ficar atrasadas, defasadas em relação a quem tem mais essa oportunidade, tem oportunidade de ter um tablet em casa e já fazer muitas coisas pelo tablet, e elas ficarem só fazendo na mão. Também concordo que é bom, mas tem que ver o jeito que vai ser aplicado. Porque nós em casa, por exemplo, as minhas filhas só pegam no tablet para estudar e durante a semana de segunda a sexta, para estudar, pesquisar, fazer trabalho, se acostumar a usar como ferramenta de trabalho. Só no fim de semana libera para jogo, para entretenimento. Mas entretenimento durante a semana? Conversa. Sair, vai jogar vôlei com as amigas, conversa social, presencial. Não perder esse tato social. Né, que nada vai substituir, só vai... a gente sabe muito bem que as redes sociais só iludem que você tem amigos ainda, mas nem conhece os amigos mais. E Josimar, aproveitando que a gente já estourou o mesmo tempo do podcast... Não, pela primeira vez... Peraí, cara. Mas aqui o papo tá bom, eu creio que a gente tem que valorizar essa conversa mesmo, que eu não sei quando é que a gente vai ter essa oportunidade. Podemos fazer várias partes. Mas deixa eu te devolver essa provocação aqui, e aí a gente volta de novo àquela pauta, não é de falar mal do governo, mas pelo menos trazer o governo para a pauta aqui para a mesa, né? E o que acontece? Como tu estás mais antenado no movimento associativo, porque você faz parte ainda eu imagino que da AGE, da Associação dos Jovens Empresários, e vocês têm cadeira, a AGE tem cadeira em algumas iniciativas públicas, né? Acho que, sim. Não sei se convém dizer o nome, mas enfim, vou deixar só na cadeira aqui das iniciativas públicas. E o Fabrício já foi presidente, né, da AGE umas 10 vezes também. É só uma, mas eu fui o primeiro caso de presidente, que depois de ser presidente foi os cargos de baixo, coordenador. Só para ajudar. Enfim... E eu me lembro que sempre houve essa preocupação dos movimentos associativos trazer o governo mais para perto e dar opiniões, né? Sim. De compartilhar suas dificuldades com o governo, para de verdade colocar em prática o que o governo fala muito, mas a gente não vê muito, que é a gestão compartilhada, né? A participação da sociedade civil organizada nas políticas públicas. E aí, volto aqui, como é que está... esse lance da inserção de tecnologia, do cidadão com tecnologia, essa gestão compartilhada também na área de educação, que eu me lembro que foi uma bandeira muito forte que foi levantada, pelo menos nas gestões, nas duas que eu participei, 3, aliás, diretamente, né? Sempre a AGE quis participar dos projetos educacionais da cidade, do município, pelo menos de São Luís, né? E
isso avançou, cara. Eu tô falando de uma conversa de 15 anos atrás. Zé, eu tenho certeza que o Fabrício sabe dessa informação melhor do que eu. É quase que senoidal, né? Vai, volta, volta. Mas assim... Se envolveu o Fabrício, aí já vira uma informação de 30 anos atrás. Mas assim, o que você vê há quanto tempo que a gente tenta. O que eu tenho de dado atual é a inserção do empreendedorismo nas escolas. Quem tem feito um trabalho bem legal é o Felipe Mussalem, ali à frente da Andes, né? E eu só sei a nível de município, não sei a nível de estadual ainda não. Mas o Felipe Mussalem tem feito um trabalho bem legal da inserção do empreendedorismo na escola, que é uma bandeira que ele já defendia há muito tempo. Desde a AGE, desde a AGE. E aí agora parece que ele está conseguindo fazer algum trabalho assim, né? Que a gente pode conectar mais ainda, pode, né? Mas tem algumas barreiras que precisam ser enfrentadas, mas... Agora mesmo que não consegue, já vai começar um ano político aí e a barreira aumenta, entendeu? Zero game todo de novo. O que eu tenho de falar sobre o Estado? Minha percepção, quando um governo inicia, ele já está com todas as cartas marcadas, então para tu furar uma barreira e tentar colocar um projeto é mais difícil ainda, entendeu? Então é muito difícil, mesmo tendo acesso lá dentro, é muito complicado tu querer botar um projeto desse nível lá. Eu mesmo tentei colocar um projeto. Fui convidado e na hora de apresentar o projeto, não, mas não é assim. Tu tem que falar com fulano, ciclano, beltrano e de lá tu faz um ofício para pedir bênção para não sei quem. Ah, não, peraí. Vocês que me chamaram. O cara te convida e quando tu apresenta ele levanta um muro assim. Ou então quando tá numa discussão do governo que tu entra com um papo e a conversa toma um rumo que cara, eu não falei isso aqui, não. Eu tenho algumas frustrações. Isso leva um pouquinho ao que a gente experimentou também na época da Associação Comercial, eu e Felipe presidente, eu vice-presidente. A gente aproveitou todos os momentos em que algum governador, algum prefeito estabeleceu uma gestão compartilhada. O que seria uma gestão compartilhada, né? Fóruns, conselhos, né, fóruns e conselhos para a gente se unir e seria o que seria aquilo? O governo ouvindo a iniciativa privada, ouvindo as instituições, ouvindo todos, porque é o que funciona em Pernambuco, funciona no Ceará, funciona no Rio, São Paulo, funciona em todos os lugares. Então vamos fazer aqui. Só que o grande problema nosso maranhense é que a gente ainda seguia por moda. E isso era também moda. A gente achou que era algo para valer. A gente ia, né, Josimar, com boa vontade, fomos eu e Felipe na época, fomos antes disso também, com toda boa vontade, e quando a gente percebia, na verdade, era mais uma moda, era para dizer que que aquilo ali existia, que era feito alguma ação no sentido de gestão compartilhada, com a sociedade, que a tomada de decisão ia ser apreciada, ia ser discutida junto com os players da sociedade também, para que a gente estrategicamente montasse uma coisa mais bem feita. Mas não era só para chegar, era sempre uma questão de chegar e apresentar o que ia ser feito. E se a gente chegava, e aquilo? Não, ainda não dá. E aquilo ainda não dá. Mas e se fizermos dessa forma? Não, realmente ainda não dá. Mas vamos pensando, vamos amadurecendo, e aí a gente cria um plano e aí apresenta. Ou seja, é sempre vamos dizer que tem. Vamos dizer que tem, é para dizer que tem. Né? Então, enquanto não mudar isso, e o pior, isso aí o general Sun Tzu já dizia na Arte da Guerra há muito tempo, as pessoas tendem a seguir um líder. A grande maioria das pessoas não nasceu para liderança, não nasceu naturalmente para ser alguém que leva as pessoas. Tem pessoas que nascem para cuidar de si mesmo, pessoas que nascem para cuidar da família, pessoas que nascem para cuidar de um pouco mais, os vizinhos, e pessoas que nascem para cuidar de cada vez mais gente, de um planeta. Mas à medida que isso vai aumentando, essas pessoas também vão ficando mais raras. Só que a gente tem muita gente que quer ser esse que parece que cuida do planeta, cuida da região, do estado, do município, mas mais por uma vaidade. E a gente nem se preocupa com isso, não é, Josimar? A gente tenta entrar através das associações para ajudar. Exato. E o crédito pode ser todo deles. A gente não quer crédito nenhum, mas não adianta, porque quem fala primeiro são as necessidades individuais internas. Individuais internas, individuais do grupo, né, em relação a poder, em relação à manutenção de poder. Ainda não tem nada estratégico, porque se fosse estratégico,
Saía um governo, entrava o outro, aquela estratégia era continuada, porque é uma estratégia de desenvolvimento. Não é uma estratégia de vaidade, é uma estratégia de desenvolvimento. Ninguém pensa assim, então não se faz. Se você criar um fórum, Maranhão 2050, Maranhão 2030, eu infelizmente não entro em mais nenhuma discussão dessas. É claro que eu sei que um planejamento estratégico para um estado tem que levar anos, mas nós vamos perder tempo sentando aqui nessa gestão atual para falar de uma coisa para 2050. Esse governador, esse prefeito, eu agora entro para sentar assim, o que é que você, governador e prefeito, está com vontade de fazer na sua gestão? Para eu lhe ajudar, para sentar aqui, para pensar num planejamento para 2030, 2050, para ficar para lá e eu perder tempo aqui, não vem mais. E a gente parou eu pelo menos parei de ir. Né? Ainda vou em alguns porque eu vejo boa vontade de algumas instituições, como o FOPEMA, que é de dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, que infelizmente é a secretaria que deveria ser a mais importante para o desenvolvimento de um estado, é a secretaria que menos tem planejamento estratégico, né? Que menos gera cadeia, né? Não gera cadeia de desenvolvimento, né? Mas não é culpa, não vou dizer que é culpa do secretário, que é culpa é falta de um pensamento estratégico geral, de governo, de mentalidade brasileira. Aí a gente acaba seguindo pelo quê? Os maranhenses acabam seguindo pelas modas. Ah, deu certo lá em São Paulo, deu certo aqui no Ceará, vou trazer para cá que vai dar certo aqui, pronto, é a moda que dá certo. E a gente perde as nossas tradições. Aí as nossas tradições só ficam sendo mantidas aqui pelo quem? Por quem? O governo que chega lá e gasta um dinheiro, investe para manter ainda uma cultura de que aquilo ali é maranhense. E, sinceramente, eu acho que a cultura do boi é cultura aqui no nosso estado. Se eu todo mês vou curtir um boi em algum lugar, eu daqui vou curtir o boi. Eu só curto o boi lá porque é feito para os turistas. Em julho. Em junho e julho. Só curto o boi nesse momento, que é o momento em que vai se pegar, investir para dizer que tem aquela cultura. Não é cultural, então. Porque para mim uma coisa cultural é uma coisa constante. É verdade. Né, que você vive todo dia. Verdade. Fabrício, para a gente finalizar aqui, pessoa que está entrando no mundo da tecnologia aqui, o que ela precisa fazer para avançar, para estudar, para estar nas cabeças? Qual é a tua dica que tu deixa aí? Olha, graças ao que a gente já conversou aqui, que o Maranhão não está tão distante pela internet, pela quantidade de pessoas aqui que discutem coisas de alto nível também, em tantos grupos de internet, universidades, a gente tem iniciativas muito boas onde você pode aprender. O que está faltando é querer aprender, é gastar um tempinho para ir lá aprender, começar um pouco de baixo. Se você tem uma ideia empreendedora, aprenda com quem já começou um negócio assim e vá tentando se unir com alguém da sua confiança e trabalhe junto, cedendo também, tendo compromisso, aprendendo o que precisa, não sendo vaidoso ou orgulhoso, ou egoísta, a ponto de querer a coisa só do seu jeito, se você ainda nem começou um negócio. Tenha humildade, aprenda. O Sebrae, apesar de ter algumas pessoas que relatam que tem dificuldade de quando vão precisar de algum curso do Sebrae, lá a consultoria às vezes demora, às vezes indicam para você ir para o site, se você já foi lá, indicam para você ir para o site, por que não pode ter um atendimento lá, já são os feedbacks que eu mesmo já dei para o Sebrae. A gente sabe que a gente tenta fazer muitas iniciativas boas, mas às vezes o atendimento dá uma falhadinha em algum lugar, então esses feedbacks eu sempre passo, mas tem o Sebrae, tem cursos no Sebrae nacional, a nível nacional que você pode fazer pela internet, mas tem muita gente, tem o YouTube, você não tem escassez de lugar para procurar aprendizado. Eu acho que o que mais falta do nosso público aqui é voltar a gostar de aprender. Aprender bem feito, não fazer o mais fácil para ganhar dinheiro mais rápido. Dá para aprender de formas rápidas por YouTube, cursos gratuitos na internet, colegas que podem te dar o caminho das pedras para você ir aprendendo mais rápido, pode te ajudar. Você entra num grupo, faz junto com ele, um faz uma parte, outro faz uma parte, você faz outra, mas humildade para trabalhar junto, para ser parte de uma coisa, para não querer o crédito só para si, né? Para não querer ficar também, botar os outros para trabalhar e você já quer se sentir um empresário que só comanda. Não é assim, tem que começar ralando de baixo. Dá para fazer, só precisa ter o que se tinha antes mais, né, nas gerações antigas. Não ter medo nem vergonha de começar lá do chão. Sim. Não ter medo. E se precisar, meu amigo, como já aconteceu comigo, volta pro chão umas 2 ou 3 vezes e recomeça. Não tem coisa mais gostosa do que recomeçar experiências. É verdade. Zé, Cloud, IA, IoT,
E essas outras tecnologias assim, o que o cara precisa aí começar aí para entrar no mercado? Cara, entrar no mercado hoje... Nem falei de infra, né? Bicho, ninguém fala de infra, até eu esqueço. Sou o cara da infra, esqueço de infra. Entre no mercado pela necessidade do cliente. Senão a gente vai entrar pela porta da modinha. Eu creio que cloud é necessário, mas tá aí para todo mundo, mas nem todo mundo é para cloud. IoT, idem, enfim, infraestrutura todo mundo precisa, não tem para onde correr. Mas entre pela necessidade do cliente, sabe? Não vai pela moda, porque essa profissão é que paga melhor, essa aqui é o que... Vê qual é a necessidade do cara que está do teu lado, atende ele, porque ali tu já vai construindo o seu relacionamento, sua autoridade, sua confiança, né? Entrega para o cliente que ele está precisando agora. Então eu creio que vai pela necessidade do mercado. Mas sim... se você trabalhar com informações estratégicas, vai te ajudar muito. Ver o que está sendo mais demandado na tua praça, que logicamente é a necessidade do mercado, né? E persegue mesmo, faz o curso do início ao fim, tira o papel, o certificado, diploma. Isso aí as pessoas que vão te contratar precisam saber que você passou pelo processo. Então não adianta eu contratar o Fabrício porque ele sabe fazer. Sim. Né? Se ele realmente não tem o papel, o diploma, você pode ter certeza, é um cara que não tolerou o processo. Pode ter certeza, ele vai te dar trabalho, mas hora ou menos hora, eu falei com isso no início do programa aqui, não estou desmerecendo quem não tem um diploma, um certificado, mas é que realmente isso prova o comprometimento das pessoas consigo mesmo, com a sua própria decisão, né? Se você decidiu fazer um curso de engenharia ou de ciência da computação, e não termina o curso, você não se comprometeu com sua própria decisão. Eu trabalho com... Eu nem sei se existe AD hoje mais, mas eu vou falar que eu estou muito distante de Microsoft, mas é Azure, né? Pronto. O cara saca tudo de Azure. Tem certificação? Não tem. Cara, ele não é comprometido com essa parada, entendeu? Senão ele... O comprometimento é algo essencial. Essencial, e a base do comprometimento, você saber se ele é comprometido a ponto de terminar o que ele se comprometeu contigo, é ele ter se comprometido com uma certificação. Já é um sinal. Não é tudo do cara, mas é um bom sinal de que ele tem comprometimento. Eu acho que o Zé Luiz resumiu a palavra perfeita nisso tudo aí. Eu acho que é a única coisa que realmente faz sentido em você aceitar padrões. Eu não sou muito a favor de padrões, mas os padrões, principalmente vindo de fora, eu prefiro que a gente crie os nossos. Mas eles são melhores lá fora em criar padrões com excelência. Então a gente vai e traz para cá, absorve o que é bom. O que é bom de pedir padrões para as pessoas? Isso aí, o comprometimento. É porque no agora o cara vai te resolver. Ele vai te tirar, ele vai apagar o incêndio. Ele vai te tirar do sufoco. Mas na linha do tempo, ele vai falhar muito, cara. Porque não passou pelo processo, não sabe o que é comprometimento, não sabe o que é começar e terminar, sabe? Não sabe o que é perder uma madrugada pra... não, deu 6 horas, vou pra casa, amanhã continua. Não, entendeu? Eu sei que tu tá careca de saber... Cara... A necessidade não espera, cara. O cara, tu sabe o que é deixar um cara offline 24 horas e olhar o faturamento do cara despencar. O cara que não passou pelo processo tá nem aí, mano. Não é problema dele. Quantas pessoas realmente se importam quando um cara fica 24 horas offline? A maioria diz, não, olha, hoje não tem como eu ir, amanhã eu vou. Só isso, só essa resposta, num domingo, por exemplo. Domingo, o seu servidor não pode ficar nem domingo fora do ar. Mas você não tem equipe, não tem ninguém. Não, olha, a gente atende o senhor na segunda-feira, porque o nosso horário de atendimento é até o sábado, meio-dia. A pessoa, às vezes, desavisada, ela pensa assim, não, é suporte de TI. A minha TI tem que estar funcionando, o servidor tem que estar funcionando 24 horas, né? E lá, em algum lugar, eu vi que ele era 24/7/365. E aí não tem, né? E você vê, muita gente hoje fala com a maior tranquilidade. É porque realmente hoje não dá, porque eu tive um problema, aí para não dizer que ele não sabia do compromisso que estava lá no contrato, porque eu tive um problema de saúde aqui e tal, e bota a família, envolve um monte de gente no meio e vai na segunda-feira. Isso é o compromisso. O cara com compromisso, agora, só me dê um segundinho que eu vou ver isso agora. Isso é diferencial. Esse perfil a gente tem que voltar a ter no Maranhão. E os nossos jovens, principalmente, têm que começar a voltar a querer isso. Ter valores de começo, de baixo, valores morais. Isso são valores morais. É eu ter compromisso com o que eu combinei com as outras pessoas. Não pensar só no que eu quero, né?
Se não acontece, sabe o que, Josimar? Qual que é a linguagem agora? É cloud. Ah, cloud dá dinheiro. É, cloud. Pronto, moda. Vai. IoT. IoT. O cara vira tipo o pato, né? Nada, mas não nada direito. Voa, mas não voa direito. Né? Anda, mas não anda direito. O que pato faz bem mesmo, de verdade? Sabe o que pato faz bem, de verdade? Zoada. Cagar, bicho. Tu é doido. Meu irmão, tu já viu Nunca tinha parado pra cheio de pato, como é que é? O chão é todo branco né? Enfim, é isso, cara. Olha, a gente pode usar essa figura aí pra coisas, depois a gente pode pensar nisso. Mas é isso, entra pela necessidade. Olha, mas queima até o filme do multitarefa, né? Porque tem a pessoa versátil, que é... versátil já foi um adjetivo maravilhoso. Se lascou com essa analogia aí de dizer. Versátil, multitarefa, multifunção, faz tudo. Antigamente tinha outra sigla, né? Era FTP, né? Faz tudo um pouco. Exatamente. Zé, fala um pouquinho da Hub aí, como é que a gente acha a Hub aí nas redes aí? Mestre, Hub 92 ou Media Hub 92, você busca no Google, você acha endereço, telefone, tudo. No Instagram você tem lá Media Hub 92 também, você acha a gente, tá? O Hub 92 é um espaço de mídias criativas e estratégicas, que nós denominamos de ecossistema, onde nós temos aqui espaços desde para gravar podcasts, né, com cena dinâmica, você escolhe sua cena, igual o Josimar escolheu a dele, né? Enfim, mas nós temos outros produtos além de podcast, subprodutos de podcast, cortes, né, e etc, fotos profissionais, né, fazemos aí também, temos vários produtos como o Merchan para redes sociais, e, enfim, fazemos coberturas de evento externo, e nessa área aí, para além disso, a gente se denomina ecossistema, porque nós temos também o portal de notícias R92, que é um dos ativos da rádio 92.3 FM, né? Assim como o Hub 92. Então a gente tem rádio, tem portal, tem redes sociais, né? E temos todo um portfólio de produtos para levar a tua mensagem mais longe, te ajudar a conseguir os teus resultados que você precisa, posicionar o teu produto, tua voz, tua bandeira. Enfim, conte conosco aí no processo de marketing e na execução dele. Muito bom, muito bom. Tô muito satisfeito aqui. Muito bem acolhido. Parabéns, Zé. Fabrício, e agora Fabrício é consultor de quê mesmo? Que é tanta coisa que tu é, cara. Eu acabei... Começou como um menino do computador, foi pra venda na Lençóis e trabalhou como engenheiro, pedreiro. Eu generalizo. Eu generalizo, olha, eu sou o versátil. Agora o versátil comprometido. Mas hoje o foco nosso da família tá na Água Mineral Lençóis Maranhense, né? Que já tá aí desde 2005, tá com 20 anos, né? Água Mineral Lençóis Maranhense, graças a Deus, todas as pessoas, todos os clientes, os consumidores sempre gostando da qualidade. E eu, pessoalmente, particularmente, reativei a minha empresa de TI, a empresa pela qual eu prestei serviços individuais lá na época da Alstom, lá em São Paulo. Eu ativei ela aqui há uns 10 anos aqui em São Luís também, e a partir dela eu iniciei projetos junto com equipes para montagem de startup, aproveitando um bom edital que a gente tem aqui, que é o Tecnova. É um edital bom, mas é o que eu falo, como é aplicado de forma não estratégica ainda, que não mede os resultados do impacto e garante, inclusive, que as empresas possam realmente ter uma boa saúde, né? Não faz um trabalho pós-edital para garantir mais que essas empresas consigam ter essa saúde, por exemplo, adquirindo o serviço da empresa. Possibilitando, viabilizando a aquisição do serviço dessas empresas, né? Não simplesmente deixando elas, porque a própria sequência de ensinamento de se colocar uma startup diz que essa startup tem que apanhar para ganhar mercado. Mas não é assim. A gente, se apanhar, estando num ambiente como o Vale do Silício, onde você tem todo um preparo e um ecossistema que te apoia, é fácil. Aqui não tem ainda, então é importante que haja esse apoio. Então esse edital é muito bom, e que bom que pelo menos esse edital, mesmo com a mudança de governos, eles têm continuado. Então entrei em editais de startups também, colocamos processos que não foram em frente da forma que a gente queria, mas a gente vendeu para outra empresa que deu continuidade, ou a gente negociou parcerias com outros que deram continuidade, né? Não deu para continuar. E eu sempre faço o meu trabalho que eu fazia desde a época de São Paulo, através dessa empresa hoje, que só agregou também a gestão.
Então, gestão, desde o planejamento estratégico até a parte de gestão de processos, né? Design e eficiência de processos, usando muito os conceitos de Lean, né? Canvas, Lean, ágil, né? Toda essa parte ligada a Business Process Automation, né? E eu estou agregando também, pesquisando muito na área de Business Process Management, que é o gerenciamento de processos de negócio, para agregar cada vez mais também a análise de processo de negócio. Eu fiz muita análise na época de TI, no início. Era uma das partes que eu mais gostava, análise de requisitos, análise dos processos de negócio, para entender bem o que o cliente quer. Eu consigo, era o que eu entrava mais para agregar nas startups, era entender bem o que o nosso cliente queria. Eu acabava fazendo as entrevistas, inclusive, a pesquisa de mercado, justamente para depois garantir que o que a gente está fazendo vai dar o melhor Product Market Fit no final, na hora da validação. Né? Então isso daí hoje tem sido talvez de tantas coisas assim que eu apoio. Eu gosto de dizer que a Analytics, que é a minha empresa, colocada antes do termo Analytics ser cunhado para ciência de dados, a Analytics se baseia muito em análise de sistema, análise de requisito, análise de negócio, né? Tudo ligado a buscar quais são os requisitos, quais são as necessidades que você quer atender e criar o serviço. Claro que inerentemente tecnológico, mas também pode ser de outras vertentes, para atender a necessidade do cliente. E daí a veia empreendedora também envolvida com isso, né? Serve para qualquer tipo de setor, não só tecnológico. Serve para tudo. Eu já usava Scrum lá na Lençóis antes mesmo de saber que era Scrum. Né? Usando Kanban, eu já fazia meus Kanbanzinhos lá, graças ao conceito do Japão, mas que não tinha ainda o Trello. Depois, quando veio o Trello, eu comecei a usar o Trello. Mas o Scrum, com a parte de reuniões, com a parte de quebrar todo o processo em sprints rápidas para poder ter entregáveis, isso a gente discutia nas reuniões da AGE. Gente, vamos criar aqui planos que a gente vai fazer entregáveis. Cada ação são entregáveis. Nós vamos medir pelos entregáveis e o impacto que vai acontecer. Nós não vamos fazer nada aqui muito longo para ficar, terminou isso? E aí, quando terminar? Para terminar um bolo gigantesco de 6 meses para saber se deu certo. Não, entregávelzinho de 2 semanas. E aí, entregou? Deu certo? Boa, vamos avançar. A gente aprendeu isso na AGE. A fazer na AGE. O empreendedorismo ensina muito. Então eu juntei muito a TI com o empreendedorismo e hoje isso aí praticamente claro que isso não é largamente nem oficializado, mas para mim o Scrum é uma junção, o Ágil é uma junção da TI com o empreendedorismo. O Google fez isso muito bem. Fazer toda a parte de análise de requisito e de entrega de um produto tecnológico com base em uma visão empreendedora. Tem que já funcionar, tem que atender a necessidade. Boa. Senão não adianta. Então a Analytics hoje está disponível em rede social? Ou não, ainda não está disponíveis, ainda contato direto comigo mesmo. Eu não consigo ainda atender todos os projetos, né, que eu queria. Não consigo ainda ter equipe. Como eu falei, eu ainda tenho dificuldade um pouquinho de compartilhar essa questão de passar toda essa versatilidade com comprometimento para mais pessoas para poder ter essa oferta. Então eu ainda sou eu mesmo, é uma empresa de mim mesmo, né? Boa. Então eu atendo, estou tentando cada vez mais digitalizar alguma parte para que eu possa dividir, mas as pessoas acabam gostando da minha presença no lugar, graças a Deus. É o perfil selecionado, Zé. Só atende o ICP que está ali. Não. Só as contas que tem bala para pagar o profissional. Todos aqueles que eu possa ajudar e tentando, inclusive eu e o Josimar estávamos em conversa de um projeto desse, tentei fazer o melhor possível aí, mas disse até para ele, olha, se você fizesse isso aqui com a tua equipe, talvez tu não precisasse nem do meu trabalho. E ele tá pensando aí já de outra forma e não vai precisar disso. Eu só ajudei, entendi e dei uma dica. Uma boa. A parceria é bom por isso. Não precisa. Para que eu vou ficar lá com você, às vezes me pagando, mas não gostando, tá pagando muito, tá pagando tanto e tá numa expectativa que talvez não era o que você queria. Eu prefiro que a gente entre juntos no projeto. Eu tenho certeza que vai ser bom. Eu gosto da presença dele aqui. Ele está dizendo que vai trazer desse jeito, essa expectativa de entrega dá para eu aceitar, então pronto, vai ser bom. E eu tenho que cumprir com a expectativa de entrega. Pronto. Boa. Agora, se a expectativa de entrega era além, como foi o caso lá, era além, olha, a expectativa de entrega disso aqui não vai ser essa que você estava esperando, não. Para ser essa aí, é melhor você fazer isso aqui. Inclusive, disse para ele, usa um pouco de ChatGPT que vai dar bem. Vai dar bem. Boa, meus amigos, obrigado mais uma vez, Fabrício.
Eu sabia que ia ter o rumo, por isso que eu não deixei nada na agenda até 8 horas da noite, né? Graças a Deus existe a edição de vídeo. Nós zeramos o game do relógio, viu, Flop? Zeramos o game do relógio, cara. O relógio vai até 99 minutos e zera, né? O cronômetro. Zeramos o game do relógio, cara. Mas assim, foi um papo muito massa. Para mim foi maravilhoso. Quem assistiu até o final aqui, cara, isso aqui é uma aula. Viu? Poxa, tomara que a gente tenha contribuído com todos também, que seja bom para todos que estão assistindo. A ideia é essa, contribuir e fazer coisas boas juntos, né? Pra gente melhorar nosso ecossistema. Boa, isso tá bom pra ti. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Agradeço demais, foi uma honra. É uma honra pra mim, inenarrável a presença de vocês. Gente, vamos ficando por aqui com mais um Tá Bom Pra Ti. Vou falar mais uma vez aqui sobre o nosso evento, né? Dia 28, quinta-feira. O podcast vai pro ar amanhã, né, Flop? Se Deus quiser. Não sei se vai dar tempo de renderizar, né, meu amigo? Mas amanhã, quinta-feira, dia 28, lá na Navigária, ali ao lado da Potiguar, ali no Coafuma, nós vamos ter um encontro que é o Connect SLZ. Um encontro que a gente vai falar de network, quer dizer, vai ter muito network, né? Vamos falar ali sobre processo de TI, vamos falar sobre parcerias estratégicas, inclusive vai ter o Regis da Novidade, vai ter a Roselina da ArcSeg, vai ser muito legal. A partir das 18h30, tá bom? Lá na Navigária ali do Coafuma. Também no sábado, dia 30, nós estamos organizando ali o churrasco Beat e Brasa, né, Wally? Byte, né? Byte e Brasa, né? Byte e Brasa. Meu amigo Lucas Guará tá organizando ali na UAC, junto com o Daniel. Um abraço, Daniel. E vai ser um encontro muito bacana. Vamos deixar aqui também o link da inscrição. E é isso aí, o Tá Bom Pra Ti. Peço a vocês que são entusiastas, que são os nossos telespectadores, compartilha nossos vídeos, assiste aí até o final, manda pra tua mãe, pro teu pai, pros entusiastas de tecnologia, que é pra IA do YouTube. Não fala mais em algoritmo, né? A IA do YouTube entender que é um conteúdo legal e propagar ainda mais os nossos vídeos, né? Obrigado a todos, obrigado Hub 92, o Wally, Doutor Suporte, meu amigo convidado de hoje que ficou até agora. E é isso aí, até a próxima.